Seja muito bem-vindo à nossa live café. Tô aqui ajeitando o foco para você poder ver minhas comidinhas. Você já tomou café com alguém muito especial, um amigo muito querido? Pois é, hoje eu vou tomar café online com uma pessoa muito especial, que é meu amigo Wesley. Ei, Regis, tô ajeitando aqui o foco para vocês poderem ver a minha mesa. Olha que linda. Tem café, tem bolo. Ei, Wesley. Wesley já entrou. Querido, vou te mandar aqui a solicitação. A proposta é fazer um café com amigos. Esperando o Wesley entrar. Ei! Deixa eu posicionar Que você aqui melhor, emoção! para eu poder te ver. Eu não estou conseguindo Não, mas mostrar os meus inverter aqui também vai lanchinhos. ser difícil. Mas vamos lá. Mas É eu tô bom que a gente muito vai ter a prendada, participação sabe, de gente, Wesley? nem de cachorro, porque não aguenta. Na hora que coloca uma comida na mesa, Aqui, ó, a minha também tá aqui. A minha também tá ali, me olhando. Eu sou muito prendada, lógico. E aí eu já até vesti a roupa adequada para o tema e sou uma mulher que consegue fazer tudo, né? Então eu passei na padaria. Comprou o quê? E comprei meus lanchinhos. Você... Eu e a padaria que fizemos, mas está valendo. Mas o café eu fiz. Eu tenho que agradecer, porque a gente vai ter esse bate-papo que eu acho que é tão... Eu acho que até mais do que importante, né, Durana? Eu acho que um bate-papo como esse, ele convida a gente, na verdade, a se localizar melhor de que maneira a gente, na verdade, tem vivido, né? Não acho apenas sobre como que a gente tem gerido as nossas emoções, mas simplesmente como a gente tem vivido mesmo. E eu fico extremamente, assim, lisonjeado. Para quem vai entrando aí e não conhece, Doriana é uma pessoa muito querida. Ela entrou na minha vida de maneira, assim, com muitas pessoas especiais, Adriana, parecem se ver de modo muito mágico, né? E num momento super delicado. Eu estava na adolescência, na sofrência da adolescência, então, assim, dificuldades na família, na escola, aquela confusão de coisas na mente quando a gente está na adolescência vivendo. E Doriana chegou exatamente naquela época, né? E foi uma época realmente muito delicada, porque eu estava ali tendo que decidir sobre questões profissionais, estava sendo um desafio nesse momento também pensar nisso. E aí a Doriana então chegou e a gente começou, né, a ter esse pensamento, tanto nas questões espirituais quanto nas questões profissionais, e ela também estava na vibe do vestibular, né? Então a gente começou a ter essa troca de figurinhas. E aí daqui a pouco eu conto para vocês assim, a participação central da Doriana num dos maiores desafios que eu já vivi, o quanto que a presença dela e da família dela, eu já contei aqui nos stories também, o quanto que a família dela e ela especialmente me ajudou a passar por esse momento. Foi super desafiador realmente lá, eu vou contar para vocês daqui a pouco, mas que ajudou, né, que me ajudou a gerir as emoções. Então, a gente tem que pensar muito o seguinte, que pessoas especiais na vida da gente são, assim, poderosas ferramentas para a nossa gestão emocional. Doriana foi uma dessas pessoas na minha vida, e a vida é tão curiosa, né, Doriana? Porque aí eu fui morar fora, a gente acabou perdendo contato nesse período, e aí a irmã dela, a Flávia, faz terapia comigo, e a Flávia, né, fez essa ponte para a nossa reconexão, graças a Deus. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E aí depois eu conto para vocês qual foi o papel central da Doriana, inclusive para eu estar aqui falando como psicólogo. Vamos lá. Ainda bem que você falou, contou um pouco, porque faz tanto tempo que eu não te vejo assim, que eu estou aqui emocionada. Meu coração está batendo de alegria, de felicidade e de saudade. E é legal que essa conexão parece que foi que a gente nunca ficou afastado. Eu estava comentando com minha mãe. É engraçado isso? Minha mãe, né, conhece a Doriana também, a gente foi vizinhos. Nós somos vizinhos, e eu falei com minha mãe, mas a impressão que eu tenho é assim, que eu conversei com a Doriana ontem, fiz uma viagem, voltei, entendeu? É impressionante. Isso tem mais de 20 anos, né? Você vê como que essa questão das conexões, gente, a conexão quando ela é de alma, não adianta. Ela fica forte, ela perpetua na vida da gente, por isso a felicidade que eu estou aqui de poder conversar com você. Ai, que gracinha, Wesley. Olha, a Regiane falou aqui que está fazendo café também. Muitas pessoas me perguntaram, o que é isso, live café? Como assim?
Eu falei, eu não sei como funciona, mas eu vou topar porque eu adoro experimentar as coisas. Mas deve Comenta, ser com muito certeza. bom conversar com É, alguém querido e ainda comer e tomar café e sabe o que que tomar um suquinho deve ser uma coisa muito boa. Porque e tomar juntam café. duas coisas que eu adoro, que é Me conversar conta, e me que é conta se você comer. está me escutando bem. Tomar Vê se o café e pessoal aí comer. tá nos escutando direitinho. Estão me vendo. Estou escutando bem. E aí eu queria perguntar para as pessoas se estão nos escutando bem, porque eu estou aqui fora, na área da minha casa. Então, às vezes, a internet Eu pode tô. dar uns picos. De qualquer Você está me escutando coisa, se bem? for preciso, eu ponho fone também. Eu Mas sabe o também. que que é interessante, Doriane? Eu não sei, eu quero que o pessoal que está aqui coloque nos comentários, por favor, quem aqui durante a pandemia, na verdade nós continuamos nela, mas ao longo de Isso. toda essa pandemia, fez algum e-café ou algum café virtual? Coloca aqui para mim, sabe? Coloca para mim nos comentários. Gente, eu fiz um e-café, eu fiz um café virtual. Coloca aqui para gente. Por que que acontece? Coloca lá para a Ah, gente saber. Este é vai o meu aprender. primeiro e-café, o café virtual. E aí, nada mais emocionante que ser com um amigaço do coração. Então, Por eu estou favor, amando e eu vou querer fazer cheguei. outro. Já sei que eu já gostei. Ei, Érica, Érica entrou, Érica, querida companheira É, da eu quero estratégia. Vamos só tomar comentar uma café? Eu vou coisa, Dani, começar que na aqui já. verdade até no Olha início só, não vou falar da pandemia, né, mas quando a gente começou a experimentá-la mais fortemente aqui no Brasil, em março, abril, eu exatamente fiz alguns stories falando exatamente e no feed também postei algumas coisas, falando do quanto que seria interessante para a gente poder vencer um pouco essa questão do distanciamento social, a gente ter alguns encontros virtuais. Então, jantares virtuais, cafés virtuais. Eu já cheguei a postar um momento que eu estava tendo café virtual com a minha mãe, inclusive, outras pessoas. Minha mãe também é mulher, né? Não sempre tecnológica, mas um pouquinho tecnológica. Então, a gente foi pensando exatamente isso. Como é que a gente pode se juntar às pessoas? Então, você pensa, eu tenho a mesa aqui de comidinhas, você está aí com a sua mesa, a gente está se vendo, e a gente pode conversar, e outras pessoas podem entrar, né, no café, a gente pode ter uma sala com várias pessoas fazendo a mesma coisa. E o que é interessante? Porque a comida, ela tem esse apego emocional. Quem aqui concorda, coloca assim nos comentários. Porque a comida, ela talvez é, pois é, é uma das concorda coisas aí. mais importantes, Concorda ou sabe? não concorda? Ô, Como é que Wesley, é? a Regis está falando que o som está junto. É isso, bicho? A Junto com Regis assim. colocou aqui que o som está junto. É, Explique melhor isso, Regiane, por favor, o que é som junto? Ei, Joyce, eu te vi aqui. assim, Ei, essa Cíntia, gracinha. seja muito bem-vinda. Érica Então, já o está que com que é café interessante? Como a também. comida ela tem um apelo emocional muito potente, esses encontros virtuais com comidinhas, eles tornam o encontro mais agradável, mais bonito, mais divertido, inclusive, né? E nada impede. Quer dizer, né? No meu caso aqui, eu estou usando um pedestal para a gente poder se falar. As comidinhas estão aqui, então a gente pega a comidinha, come, o cachorro fica em cima da cadeira esperando um pedacinho. Coisa, então, vai fluindo assim, sem maiores problemas, de verdade. Sabe, Wesley, que isso é uma excelente estratégia para quem tem medo de fazer live, para quem tem medo de Sim, começar um trabalho online, porque muitas pessoas têm muito conteúdo, mas não conseguem falar em público, não tem coragem de começar uma live, tem vergonha. E aí, quando você faz com uma outra pessoa e ainda fazendo uma coisa que te dá prazer, que mexe, que te traz memórias efetivas sim. importantes de aconchego, de segurança, é uma estratégia muito Na bacana de verdade, eu acho que começar já a até. treinar Deixa eu para ver as se eu coloco uma lives, cor aqui que tá né? mais escura. A gente Agora pensar tá muito que isso bom. é uma oportunidade que a gente tem mesmo, sabe? Essas lives, essas conversas, elas tornam, né, o ambiente, a situação que a gente vive muito mais, menos árida, posso dizer assim. Porque comida, como eu falei, a gente gosta. Conversar com outras pessoas também é muito interessante. Leve, né? Assim, se a pessoa tem interesse de começar esse bate-papo, começar lives, né, no dia a dia dela, que é uma coisa super gostosa, ainda que a live tenha ficado um pouco batida, infelizmente, né? Assim, a gente, né, na pandemia aqui mais forte no Brasil, a gente teve um estouro de lives, a gente piscava, tinha uma live aparecendo. Então eu vejo que a live deu uma desgastada, foi uma família tão legal, né, Durana? Mas infelizmente, né, ela foi às vezes usada em excesso, deu uma cansada. Muito, Mas é uma muito, muito, estratégia de muito. comunicação fantástica, porque você comunica, apesar de você não estar, por exemplo, se a gente não fizer Uhum. uma live com um convidado, você fazer sozinha, você tem a opção, a oportunidade de interagir com as pessoas, né? Então, é uma estratégia de comunicação Sim, super importante que a gente tem que pensar mesmo em utilizar. É lógico que eu concordo com olha, você que foi um pouco banalizado até, né? Intensificado. Mas
eu conheço, pelo menos no meu círculo de amigos, nos cursos que eu faço, Muito, é as comum. pessoas têm muito medo de fazer live, É, têm muito medo de gravar, né? Então, é uma boa estratégia essa, viu, Érica? Viu, Regis, que tá aí. Bora fazer um café combinar de fazer um assim. café e aí a Eu tenho gente uma amiga vai que ela, Doriana, destravando, fala muito né? sobre isso, entende? Assim, sobre essa necessidade, não apenas da live, né, mas da gente desenvolver essas estratégias de comunicação. Isso é fundamental. É, falar não é comunicar, né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar muito de que maneira, né, como é que a gente vai carrear, né, levar as mensagens para as pessoas. E eu acho muito interessante quando você propõe esse tipo de reflexão para nós, profissionais da saúde. Eu acho que quem tiver aqui no profissional da saúde, coloque eu aqui nos comentários, que talvez vamos pensar assim, combinar comigo aqui nessa ideia. É muito comum, por exemplo, nós, profissionais da saúde, às vezes usarmos termos técnicos, sabe? Trazer, às vezes, um conhecimento, né, que está lá na academia, aplicar na relação com as pessoas. E, assim, é muito maravilhoso. Nossa, que pessoa, né? Assim, né? Culta, né? Fala bem, aquela coisa toda. Mas não necessariamente a gente está conseguindo fazer a comunicação do que a gente quer. É um outro discurso, um discurso super interessante, legal, mas a gente precisa, às vezes, de chegar num outro lugar, sabe? Uma comunicação que toque um outro plano das pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Conexão. Comunicação é conexão. Então, às vezes, o profissional. Esse é um grande problema dos profissionais de saúde. É, nós falamos muito termos Tem técnicos que perceber. e sem perceber. Algumas vezes a gente fala até porque é Isso pode. imponente falar, Chama né? atenção. Aquelas palavras difíceis, né? Gera um Não, poder. Só que não, não gera nenhuma não, conexão. não. Zero conexão. Você não atinge o seu paciente, né? Então, a Uhum. comunicação, ela é conexão. Conexão. As pessoas precisam investir nisso, porque e também é assim, ou você não investe em nada, então você acha que É, comunicar bem é fazer curso de oratória. Aí já imagina aquela pessoa toda formal, de terno, falando aqueles discursos. E também não é isso, já não é nada. Tem essa linha tradicional, mas oratória é a arte de falar bem, né? é. Não significa que vai ter aquele peso. Mas, Wesley, olha só, as pessoas já estão chegando aqui, e aí eu fiz um barulhinho nos meus stories, perguntando para as pessoas. Hoje eu fiz um stories perguntando se existe a possibilidade, Uhum. como seria a nossa vida Uhum. sem emoção. E aí, eu vou te explorar. Ô, gente, antes disso, né, vamos começar direito, Apresento. certinho. Se apresente, por favor, porque as Uhum. pessoas do meu público não te Obrigado pelo conhecem. Quem maravilhoso. Nós é falamos o esse mesmo barco. maravilhoso Wesley? Gente, então, já aproveito para contar aquela história que eu falei para vocês de como que a Adriana foi chave nesse processo, né? Quando eu resolvi fazer psicologia, foi uma decisão que eu tomei desde a infância, assim, desde pequeno eu falei que eu fazer psicologia, que eu fazer psicologia. Não me pergunta por quê, nem pergunta como é que eu entendia isso, mas eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser psicólogo. Mas meu pai, ele tinha um projeto diferente para mim. Meu pai, ele tinha um projeto que eu fosse médico. Então ele falava assim, meu pai teve muitos filhos, né? Ele falava assim, de todos os filhos que eu tive, você vai ser o médico da nossa família. E assim, isso era muito constrangedor, porque não era o meu projeto de vida fazer medicina, eu não tinha paixão pela medicina, não era uma coisa assim, nossa, eu vou no médico, então eu quero fazer esse médico, nossa, eu olho um jaleco, nada disso acontecia. Minha inclinação era para escutar as pessoas em um outro lugar, sabe? E aí meu pai, né, levantou aquela guerra mesmo, não, você tem que fazer medicina, tem que fazer medicina, e de fato, assim, meus irmãos tiveram muitas dificuldades de aprendizagem, muitos não conseguiram chegar nem à conclusão do segundo grau, porque eles tinham dislalia e dislexia ao mesmo tempo. Então, eles não conseguiam realmente concatenar as informações que as escolas passavam. Eu, né, consegui, então meu pai me elegeu. Quando chegou na época do vestibular, assim, né, da inscrição, meu pai falou assim, olha, nós vamos fazer um combinar. Se você não se inscrever para medicina, eu não vou falar com você nunca mais. E eu lembro que foi muito impactante, porque eu falei assim, nossa, mas como assim nunca mais? Porque, né, pensa, né, uma menina de 17, 18 anos fala assim, nunca mais vai falar com você, o que significa isso? E aí, enfim, chegou a época do vestibular, para que eu me inscrevi? Né? Psicologia. Mas na federal, na época, né, Daniela, a gente tinha duas opções de curso. E uma das opções de curso que eu me inscrevi foi exatamente qual? Fonoaudiologia, né? E aí, eu até falei, nossa, que bom, vou ser colega da Doriana, vai ser ótimo e tal. E naquele ano, eu não passei no vestibular aquele ano, e eu passei em faculdade particular, né, Isabela Rentes, em fonoaudiologia.
E aí eu pensei, bom, se eu entrar, eu pelo menos, né? Meu pai achava que fonoaudiologia era medicina. Então eu falei assim, bom, eu acho que se eu entrar, eu vou parar essa metralhadora aqui, né? E, na verdade, como eu realmente não fiz medicina naquela época, naquele ano, né? Mas ele achou que eu tinha feito medicina, ele continuou, né? Em paz comigo. No outro ano, então, eu insisti na psicologia. Ele reforçou de novo, se você não fizer medicina, eu não vou falar mais com você. De fato, fiz psicologia, passei. E desde então, gente, nunca mais meu pai falou comigo, isso já dá aí para 20 anos, né? E muita gente fala assim comigo, mas Wesley, você não acha isso absurdo? Bom, não é a coisa melhor do mundo, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer uma escolha. Porque na época eu conversei muito com a minha mãe e ela falava assim comigo, Wesley, raciocina comigo, seu pai é um. Na sua opção você vai trabalhar com muito mais pessoas do que só ele. Se você fizer medicina e atendê-lo, você vai ajudar a ele, mas não necessariamente ajudar o seu coração e as pessoas que você acredita que com o seu coração você vai tocá-las. Então, assim, hoje muita gente pergunta assim, mas você não sente falta do seu pai? Olha, eu, na verdade, acredito muito que a gente tem que assumir os projetos que a gente tem na vida. E naquele momento eu falo que o Durana foi muito importante porque foi um momento muito difícil. Imaginar o seu pai estar em guerra com você com o vestibular, né? Imaginar que esse pai está determinando o futuro que você vai ter e você encontra isso é muito difícil. Então, não só a Doriana, mas em especial ela, porque a gente tinha muita troca, né, Doriana? Mas a própria família dela foram muito acolhedores, extremamente acolhedores. Eu acho que se eu não tivesse tido esse tipo de auxílio mesmo, né, de amorosidade, né, de suporte, provavelmente talvez eu tivesse cedido, né, a medicina, ou nem feito nenhuma das duas coisas, porque não teria condição emocional de passar no vestibular. Então, hoje, cada vez que eu penso na minha formação, nos anos todos que vão passando aí de formada, eu sempre penso, nossa, que bom que eu tive pessoas especiais que me deram suporte para poder dar conta de passar por essa travessia. Eu não sei quem está aqui já teve esses desafios aí com os pais, mas a gente sabe que os pais da gente, a hora que eles resolvem ficar, né, virados contra nós, nossa senhora, a gente só falta, né, morrer. Mas é aí que entra a importância da gestão das emoções. Eu precisei muito de aprender a entender sobre isso muito cedo, rapidamente na faculdade eu comecei a estudar sobre isso, porque era a única coisa que eu tinha ali em mãos, né, junto com a ajuda das outras pessoas, para dar conta de não ficar extremamente entristecido, de me sentir culpado, de achar que eu destruí uma relação. Compreendem isso? E, gente, só eu que passo só por isso? Quantas não são as histórias de alunos, né? A Doriana dá aula na faculdade de medicina, ela deve escutar e ver muitas histórias assim, né? Muitas pessoas se sentem frustradas com isso, não é uma coisa tão simples. Então, hoje eu, né, sou formado em psicologia, já atuei há alguns anos nessa área, especificamente na área clínica. Não era uma área que eu planejava, mas ela foi acontecendo, eu cheguei até ela. Gosto muito desse trabalho, além, né, da área clínica, né, da questão da psicoterapia mesmo. Já há algum tempo eu também, né, me lancei nessa área do digital, né, da infoprodução, porque exatamente eu lembrava minha mãe falando, mas você consegue chegar a mais pessoas, né? E o mundo digital nos permite fazer isso, porque a gente está aqui, por exemplo, conversando e tem pessoas aqui que eu não conheço, eu não sei de quem são. Mas eles estão aí recebendo a minha voz, recebendo a minha mensagem. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui tomando esse café e em especial trocando, né? O que eu falo nessa troca do coração ao coração, porque eu acho que é isso que faz sentido para a nossa vida. Quem me introduziu no mundo digital está aqui, minha querida mentora Flávia Mota entrou. Obrigada, Flávia. A responsável por estar aqui, porque eu não tinha essa meta, esse horizonte, não sabia o que era. Wesley, você está falando essa questão dos pais e da gente bancar essa escolha, Sim. né? Essa escolha emocional do que você vai fazer, que já é um momento difícil, o momento que você vai escolher a profissão. E já colocam na cabeça assim, é a profissão que você vai fazer o resto da sua vida. E o resto da sua vida é muito tempo, né? Flávia, a culpa é sua de eu estar aqui, mas eu adoro. Me estou descobrindo maravilhas. Esse mundo é muito bacana, Sim. esse mundo online. Você atinge muitas pessoas, né? Você pode contribuir com muitas pessoas, isso é muito lindo. E aí, Wesley, já é difícil a escolha. E quando você vai de encontro a uma situação familiar de que querem que você faça determinado curso, é muito sofrido, porque quando você não tem a força ou a coragem, ou não dá conta mesmo, e tá tudo bem, a gente não tem que dar conta de tudo o tempo todo, né? De bancar isso, de escolher, você vê o quantos profissionais que já estão formados e que estão frustrados, estão infelizes, estão amargos, e aí a carreira não prospera de jeito nenhum, não conseguem contribuir de verdade, porque não está naquela essência dele, não está no que era o desejo, no valor dele.
E não por acaso também, que aí, mas também não é o assunto de hoje, mas não posso deixar de falar, a quantidade, especificamente a medicina, Ah, é uma pena, né? o número de suicídios na formação é enorme, é muito triste isso, né? Porque é muita pressão mesmo. Existe um padrão dessa sociedade nossa, e as famílias fazem isso não é por maldade, às vezes é por amor, de achar que a pessoa só vai ter uma profissão, uma renda, uma boa remuneração, se for um médico, se for um engenheiro, se for um advogado, Isso. né? Ou se passar no concurso público. É. São crenças, né, que nos limitam. E hoje você está aí, E, Adriana, um sabe psicólogo super bem eu sucedido, fui servidor público duas né? vezes. Super. Tanto da prefeitura quanto do Estado. O Estado foi o primeiro. Eu exonerei nos dois, eu pedi a exoneração dos dois. Todo mundo fala assim, você é louco, concurso público eu não vou precisar na vida. Até hoje eu escuto isso. Mas sabe o que acontece? Assim, os trabalhos que eu tinha ali, eles não me permitiam expressar minha alma, sabe? Expressar a potência que eu acredito que a gente deve ter internamente para transformar, não entenda, não é transformar a vida dos outros, mas ser um agente de transformação em você, porque as transformações em você que geram transformações nas outras pessoas. Não adianta a gente, né, eu acho que nós, profissionais da saúde, às vezes temos essa coisa de nós sermos os salvadores do mundo. Eu gosto de dar o mundo, não vai. O que você vai fazer, na verdade, é se transformar, e a sua transformação, ela vai puxar, né? Ela vai arrastar outras pessoas, porque elas vão gostar do exemplo. Elas vão gostar do que está trazendo. É impressionante isso. E aí eu vejo que, quando eu fui lá, né, quando eu estava no serviço público, né, aliás, outra coisa que minha mãe foi muito importante nesse momento também, porque minha mãe falou o seguinte, Wesley, não é sobre você ser servidor público, não, é sobre você ser gente. E você não está se sentindo humano, no sentido de expressar suas potencialidades. Muito, nessas E profissões, nesses poderoso trabalhos que isso, você né, tem, Wes? exonera, né? A minha família é de servidores públicos, então isso foi muito desafiador também, mas ao mesmo tempo eu pensava, não é sobre ser funcionário público, é sobre ser gente. Gente nesse sentido de conseguir tocar e fazer aquilo que a alma está trazendo. E eu não estava conseguindo fazer isso nos trabalhos que eu vivenciei. E aí, assim, muita gente fala assim, mas é bom ser profissional liberal? Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender aí o campo das emoções, né, Adriana? Como que, na verdade, são elas que vão colorir esse processo. Porque eu não acho que é bom ou mal. A questão é como é que você gere suas emoções, como é que você guia os seus processos emocionais. Exatamente. Bom é você ser feliz, né? Você está na sua essência. Aí o marido Que entrou, bom. Wesley, eu tô mandando Vai abraço para começar. você. O Que marido está legal, Adriana. começando Paz agora pra aí, ele, que tá bom. aí. O bom é você estar feliz, é você estar de acordo, congruente com seus valores, né? Com a sua essência, com o que Exatamente. você Exatamente. veio fazer aqui nesse mundo, né? E não tem uma coisa muito bacana que eu percebo, essa que você disse aí. Por exemplo, eu sou servidora pública há 10 anos. E eu sou feliz onde eu estou. Eu gostaria de mudar algumas coisas? Gostaria, mas depois que eu fiz uma viagem para dentro de mim, conheci quais são os meus valores e quais são os valores da minha instituição que eu sirvo, né? Isso fica mais leve, porque você vai identificar quais são os seus valores. Eu penso que essa questão de estar bom e de contribuir é você servir. Porque as pessoas, às vezes, têm um entendimento que servir é dar de graça, você não receber nunca. Também é. Mas você pode servir o outro, contribuir muito para a formação do Isso é uma outro e coisa também ser importante. remunerado por isso. Eu não sei assim, se Depende tem de outros onde você vai estar, psicólogos aqui, não é? né, acompanhando a gente, mas uma coisa que a gente na psicologia escuta muito é isso assim, né? Por que você cobra para atender, sabe? E essa pergunta eu escutei muito, assim, muito, porque existe às vezes uma crença dentro da área psicológica de que o nosso trabalho é um trabalho de caridade, um trabalho de auxílio ao próximo exclusivamente, sem ter uma remuneração para isso. Eu sempre escutei muito essa questão e eu sempre respondi o seguinte, porque esse amigo me cobra, entendeu? Assim, porque para fazer as coisas que eu estou fazendo, né, a Copasa me cobrar, entende? Tem E boleto. é uma profissão. Bastante, né? Tem As bastante pessoas boleto precisam aí. realmente, eu acho que nós também na psicologia, entender isso e conseguir, Adriana, pensar o seguinte, por que cobrar um impacto, né? Quais são as emoções que brotam em mim quando esse tema, né? Porque a gente fala que dinheiro é um tema, né? Cobrar é um tema, quando esse tema fica ativo em nós, né? Como que o tema ajudar, porque ajudar é um tema da nossa vida também, como é que eu lido com esse tema? Como é que eu lido com ajudar,
ser ativo, né? Prosperar. Eu acho que são perguntas importantes, porque o que acontece, Doriana? Quando você propõe a questão de como que as emoções impactam em nós, eu já começo a pensar que essa é uma das questões importantes a gente levantar, né? Como que, a partir das minhas emoções, eu tenho tido atitudes na hora de cobrar, na hora de falar, na hora de aceitar um cargo, na hora de não aceitar um cargo, na hora de lidar com um chefe mais déspota, né? Porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente entra em estados de poder, a gente tem né? A nossa mente começa a não funcionar adequadamente. Então, como que as minhas emoções estão nesses processos? E é claro, já dou uma hashtag dica para todos que estão escutando aqui, a gente fazer uma busca ativa de quais são os temas que mais ativam as nossas emoções, né? Então, violência contra animais é um tema que mobiliza muito as minhas emoções, né? Então, outro tema... Ó, a gente anota aí, ó. Outro tema que... Olha, dica importante isso daí. Porque as pessoas não sabem disso, né, Wesley? O que dispara isso? Qual que é o gatilho emocional, né? Qual que é o gatilho que faz você, na verdade, como você disse no seu stories, ouvir o boom, né? Temas na minha vida mobilizam os meus estados emocionais. E o que eu queria passar para as pessoas, Dani, que eu acho que é muito importante, que eu gosto sempre de trazer isso, que não existe emoção boa ou ruim, não existe emoção certa ou errada. O que a gente tem que avaliar é a intensidade das emoções. Eu gosto muito de trabalhar com algumas palavrinhas. Muito forte, forte, médio, fraco e muito fraco. A ideia é que a gente consiga, nesse termômetro, encontrar qual é o nível, a intensidade da emoção que eu estou sentindo. Então, por exemplo, sentir raiva é ruim. Não. Se você entende a manifestação da raiva e os temas que participam disso, se ela não estiver em níveis muito fortes ou fortes, você não vai ter problema com ela. Mas se você tiver um determinado tema na sua vida, por exemplo, né, lidar com a mãe, né? A mãe é um tema para muita gente. E aí, de repente, as suas emoções vão sempre para o lado do muito forte ou forte, claro que vai gerar problema. Então, já é uma coisa que você colocou nos seus stories que eu acho legal já começar a dizer. A gente não tem emoção positiva ou negativa, emoção boa ou má, emoção certa, emoção errada, bati aqui no pedação. O que a gente tem, na verdade, é a gestão das emoções, né? O termo técnico para isso, a gente nem psicólogo profissional da saúde, né? Falar termo técnico, o termo técnico para isso é regulação emocional. Então, como que você regula suas emoções diante de uma frustração, diante de um ganho, diante de um elogio, diante de uma punição? Como é que as minhas emoções são reguladas? Porque a regulação é pessoal. Como é que eu regulo isso? E pensando em como profissionais da saúde, como é que as emoções trabalham com isso, essa é a segunda hashtag, fica a dica. A primeira, quais são os temas que mobilizam, que agitam as minhas emoções, que fazem elas saírem do estado médio para forte ou para fraco, muito fraco. E a segunda, sim? Sabe que isso aí a gente da saúde, nós temos um padrão de avaliar na hora que a gente está fazendo a consulta, quer dizer, eu não faço mais consulta, mas eu acompanho os profissionais de saúde, né? Os protocolos eu tenho que saber eles de cor, né? É avaliar o grau da dor, o grau de frustração, não é? Então, assim, a gente é treinado para fazer isso. Só que, olha só, a dica sua é muito legal mesmo, é muito forte isso. Você avaliar o grau do quanto aquilo te incomoda. Porque a gente já faz isso na nossa prática. Todo profissional de saúde já faz isso. Alinhado. A gente, na verdade, essa é, na verdade, a segunda dica, né? Avaliar a intensidade dessa emoção. Eu vou colocar uma pergunta aqui que talvez seja interessante. Coloca aqui nos comentários para a gente. Quem teve a oportunidade de, na infância, ter tido uma educação para a gestão das emoções? Coloca aqui para a gente quem viveu essa experiência. Tá cheio de comentário aqui, né? Wesley. Você quer que eu leia para você? Porque o pessoal já está comentando aqui. Aí vai subir muito, eu não consigo ler depois. Olha só. Não é. Você não consegue. Eu vou ler para você, então. Ó, a Regiane está falando aqui. Acredito que todos buscamos algo que tenha a ver com a nossa essência em um trabalho que nos realiza. Verdade. E aí é buscar até achar, até encontrar. Né? Até dar certo, até encontrar. Porque você não vive de luz, a Flávia está falando, né? Que a gente tem que pagar a conta, nem bastante. E, ser amiga, internet, servir é contribuir com a vida do outro em algo, a Regiane está falando, verdade. A Flavinha está aqui. Tem que cobrar bem porque é um trabalho extremamente importante. Essa questão do cobrar bem, nós, profissionais da saúde, não temos essa formação. Eu não sei das outras áreas, mas a gente não tem isso na nossa grade curricular. E aí existe uma crença
que nos limita em relação a isso. As carreiras de medicina já estão acostumadas mais a receberem valores mais altos, isso já não é tão difícil assim. As carreiras da reabilitação, das terapias, elas são muito avaliadas para baixo, então as pessoas não valorizam o serviço porque também a gente não tem coragem de valorizar e botar o preço. Botar o valor, não é preço, né, Wesley? O valor do que a gente... Então, quando eu atendia como fono, eu lembro que me pediam desconto o tempo todo. A minha consulta era, por exemplo, não vou lembrar agora, porque faz muito tempo que eu não atendia particular. Mas muitas pessoas, às vezes, migram para serviços públicos ou, às vezes, até prestam serviço para planos de saúde para não ter que cobrar, porque ele recebe aquele valor lá, que já sabe o que é, mas é um valor muito abaixo do mercado, né? Então, a gente precisa muito. Aqui a Cíntia está falando, muito rica essa discussão. Obrigada, Cíntia. Porque é importante aprender que merecemos receber por servir. Exatamente. Comecei a dar aula de yoga e observei como tinha dificuldade de cobrar. Isso não é só com você, Cíntia. Que bom que você já descobriu a sua dificuldade. Isso é poderoso, isso é muito, muito bom. A Flávia está falando que ama yoga, faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. E merece ser bem remunerado, com certeza. A Flávia está dizendo aqui que mobiliza a minha emoção a pessoa achar que terapia tem que ser de graça. Qual emoção que te mobiliza, Flávia? Conta aqui para nós. Importante mesmo. Olha, não teve formação, não teve formação. Não tive, não podíamos... Você fez a pergunta se teve formação. A gente não tem. Eu faço... O Daniel, meu filho número 1, ele vai fazer 13 anos agora. E ele é um menino muito sensível. Daniel já vai fazer 13 anos, Wesley. Tá maior do que eu, tá no meu tamanho já. E eu não sou baixinha, não. Eu sou cheinha, mas baixinha eu não sou, não. E aí o Daniel, ele é muito sensível. E é engraçado como as pessoas julgam. A pessoa é sensível porque ele está aprendendo a lidar com as emoções dele. Mas de ser sensível de que é fraco, que é fraqueza. E eu trabalho com ele desde cedo, mas eu trabalhava isso de uma forma intuitiva. Porque eu sou assim. Agora que eu fui estudar, que eu estou vendo que na verdade, eu estou trabalhando isso com ele de uma forma mais técnica, mas antes eu era intuitiva. Eu faço com ele assim, a sua dor é de 0 a 10, qual que é? O que você está sentindo agora? É raiva? Você está com raiva ou você está com fome? Você está com raiva ou você está triste? Se você, para ele ir entendendo, porque ele explodia muitas vezes, chora muitas vezes, e ele precisa se alinhar com isso. Mas as pessoas têm um julgamento muito forte, não sei, esse menino é muito chorão, nossa senhora, esse menino tá de tratamento psicológico, mas no sentido de que de tratamento psicológico, não no sentido que tratamento psicológico é importante para todo mundo, no sentido assim, ó, esse menino tem um problema, né? Não pode ter tanta emoção assim. Mas as mães que eu conheço não conseguem fazer essa troca com os filhos. De chorar, para de chorar, ou porque você não chora tanto, de entender o que está acontecendo. E isso, olha, eu não sou tão velhinha assim, não. Então, nem na nossa... Os meus filhos, as mães que eu tenho a minha idade, que estão tendo filhos, e que já estão numa outra geração, também não tem essa questão de lidar com as emoções. Sim. Então, isso não é só de quem está... O que acontece, Ariana? Mais eu não sei como é que eu estou né, respondendo aí, mas eu acho que a grande questão que a gente vê é que nós realmente não temos uma educação sustentada na regulação das emoções. Eu vou contar para vocês brevemente por quê. Primeiro, porque a gente não consegue entender o que é emoção. A gente mistura muito, sem perceber, obviamente, né, que o que eu estou tendo, na verdade, uma emoção é um pensamento, e outra, na verdade, uma emoção é uma sensação, o que eu estou tendo, na verdade, não é uma emoção, mas um sentimento, né? Então, assim, entender um pouco dessas dinâmicas ajuda a gente a ter um olhar para isso. Porque, na verdade, se eu não consigo reconhecer, se eu estou pensando, se eu estou sentindo, se eu estou emocionando, eu não vou conseguir olhar para alguém, e nem para mim mesmo, obviamente, né, com as manifestações emocionais que fazem parte da vida humana, e intervir nelas no momento, ou da forma como é necessário. Então, assim,
Ah, meu Wesley, meu filho, ele tá chorando, né? Ah, um fraco, quem chora é fraco. Quer dizer, o quem chora é fraco não é emoção. É o que a gente chama de crença. Crença, na verdade, são verdades absolutas, né? Ideias absolutas que muitas vezes nós não questionamos a respeito delas, né? Que nós não ponderamos a respeito delas naturalmente. A gente tem que fazer os nossos esforços focados, né? Ou seja, né? Assertivos, para a gente poder refletir sobre essas crenças que passam dentro de nós. Então, se eu vejo uma criança chorando, eu não tenho a crença de que chorar é uma fraqueza, eu não vou olhar essa criança como uma criança fraca. Ele é fraco. Mas se eu tenho essa crença, eu não vou apenas taxá-lo de ele é fraco, mas eu também vou anular, eu vou impedir a manifestação das emoções daquela criança. Não, tá errado. E aí eu já quero aproveitar, Dorana, para passar um pouco desses conceitos, se me permite, para trazer um pouco mais de clareza para a nossa conversa, né? Porque a gente sabe, Dorana, que existe, Claro, por na psicologia a favor. gente fala que é uma árvore de cabeça para baixo, né? Que aquilo que a gente vê, ou seja, as nossas ações, o que a gente está fazendo, né? As nossas atitudes, isso é o visível. É aquilo que a câmera do Big Brother está registrando, entendeu? Então, assim, tudo aquilo que você está vendo são essas folhas dessas árvores, né? Mas à medida que você vai buscando compreender, né? Lembra, a árvore invertida. A gente está aqui onde todo mundo está vendo. A gente vai subir, né? Ou seja, né? Em vez de descer, a gente vai subir para o entendimento que está acontecendo. A gente começa a entender, assim, por que aquilo está acontecendo. Então, antes dos nossos comportamentos acontecerem, existem estados emocionais se manifestando. E entenda que estados emocionais, a gente está falando tanto das emoções, hoje a gente, né, aglutina isso, quanto das sensações, quanto dos sentimentos. Então, vamos passar pelas sensações. A sensação está no corpo. É aquilo que a gente sente. Então, isso aqui, quando eu faço isso, tem uma sensação no meu corpo, né? É uma sensação, por exemplo. Só que é muito Fome, importante. fome, Exatamente. Só que é muito importante a gente ação, gravar, gente, que dor. nós começamos a vida de modo sensorial. Então, se você morde um bebê, por exemplo, ele não tem a construção cognitiva, né, verbal de estão me mordendo, né? Mas ele tem aquela sensação da mordida. Ao longo do crescimento dele, ele vai fazer associações com aquele fenômeno. E são essas associações que vão favorecer a construção das emoções desse bebê. Porque se ele constrói, por exemplo, a ideia de que, nossa, né, minha mãe me dava mordidinhas em mim, ela era carinhosa, ele vai ter um disparo emocional completamente diferente de, nossa, minha mãe me maltratava quando ela me mordia. Compreende isso? E é a mesma coisa. Então, qual é o entendimento, a interpretação que está sendo dada para aquele evento? Aí a gente começa a perceber o quanto que as emoções precisam ser compreendidas. Porque muitas vezes, o que nós estamos sentindo do ponto de vista emocional, vou falar daqui a pouco as emoções básicas, vem das ideias que estão dentro de mim. Porque talvez se eu mudar essas ideias, eu vou sentir outras coisas. Então, vou pegar um exemplo que a gente conversou agora mesmo. Ai, Doriana, olha, eu não posso cobrar minhas consultas, meu trabalho. Por quê, Wes? Ah, não, porque, sei lá, eu me sinto tão, sei lá, incomodado, me dá um abafamento, sensação ruim. Então, assim, isso é um sinal para mim que eu não devo cobrar, entende isso? Dá uma angústia, Isso que a gente, garganta seca, um nó isso na que a gente está falando garganta, são, ó, não peraí, mas sai qual o que é a ideia que preço. essa pessoa tem, né? Cobrar não é legal, isso é errado. Então, ela vai sendo dominada pela ansiedade quando ela se vê na situação de ter que fazer isso. E as sensações que ela vai ter, né, são essas que a gente descreveu. A boca seca, né, o fechamento aqui, né, da musculatura, né, taquicardia, né, o rosto afogueado. Isso são sensações fruto da ideia Musculada. que proporciona ansiedade, que é uma das emoções de que isso está acontecendo. Então, compreender essa cadeia, ou seja, diante de coisas que eu já vivi, eu produzi ideias sobre isso, que muitas vezes são inconscientes, e a partir dessas ideias, diante de situações que elas são mobilizadas, vai haver um disparo emocional em mim. Esse disparo vai colorir as minhas ações. E é esse colorido que a gente tem que compreender, porque, prestem atenção comigo aqui, se eu tenho uma emoção raiva e ela é forte, como é que eu vou ter uma atitude passiva? Não é o esperado, compreendem isso? Mas se eu tenho uma raiva que apenas manifesta o meu desconforto em relação a algo, eu não vou ter atitudes explosivas. Isso é o pulo do gato, gente. O termômetro das emoções vai nos fazer compreender mais claramente como que serão as nossas atitudes. Por isso, quais são as emoções básicas, para a gente poder começar a entender? A gente tem uma mega discussão em relação a isso. Vou passar para vocês aquelas que eu entendo, que eu reconheço que são mais fáceis da gente guardar, mas existem realmente umas discussões, inclusive existe uma discussão no mundo inteiro sobre o que são de fato as emoções. Nós vamos primeiro falar das bases para a gente começar a identificá-las na nossa vida. Primeiro, a mais famosa, a mais observada, a raiva. A raiva é uma emoção importante na nossa vida, ela produz muito movimento na nossa história.
Só que das emoções todas que a gente tem, a raiva é a emoção que as pessoas mais criticam, né? Quando a gente manifesta a raiva, é quando a gente mais é criticado. Apelou, hein? Consegue, nem pode falar com você que você está gritando. A raiva é uma emoção das mais criticadas. E é por isso que ela é uma emoção tão persistente na nossa vida. Porque como ela é o tempo todo criticada, a gente não desenvolve uma relação saudável com ela. Ok? Isso. Próxima emoção importante, né? A tristeza. Das emoções... Wesley, e deixa eu te perguntar aqui. É, tem Ah, pessoas que quando fica com raiva, por exemplo, se eu ficar com raiva do uhum, marido, por exemplo, eu viro um sim. furacão de produção. Produzo, que é uma beleza, mobiliza. É, Então, assim, a raiva também esse, pode mobilizar as pessoas, exatamente. né? De tirar daquele lugar, né? Paralisia. De... Porque eu acho que não é ruim, não é, a raiva... quando você está falando, eu estou trazendo isso, essa contribuição, essa declaração, só entre amigos, ninguém está escutando, poucas pessoas, que disso aí de raiva, eu sei que tem gente aqui que também sente a mesma coisa. Mas não, se não te sente à vontade de chorar, não precisa não. Mas aqui a raiva, quando você está com raiva de alguém, de alguma situação, aquilo... até que ponto que é o sentimento de raiva te mobiliza a sair daquele lugar e conseguir fazer alguma coisa importante, ter Todas algum as resultado emoções têm importante essa na sua vida. possibilidade. Porque todas elas vão Entendeu? colorir os nossos comportamentos. A questão é que a gente tem que entender quais são as nossas metas nesse sentido, né? Que aí é que as emoções vão entrar ou não participando disso. Mas todas elas Entendi. são... A emoção, gente, ela mobiliza, ela empurra. E é por isso que eu falei que a tristeza das... Aí, ó, a Érica falou que tá junto, também tem isso, a É, mesma a tristeza, raiva por exemplo, produtiva. a raiva é uma emoção que é negada. Ou seja, não se pode ficar triste. É vergonhoso estar triste. Então, enquanto que a raiva ela é uma emoção criticada, a tristeza é uma emoção negada. Ô, Doriana, você está achando que a sua mãe morreu? Para, não chora não. Pensa no que ela fez de bom para você, que você está chorando. Ah, Doriana, você está chorando por quê? Credo, você está chorando porque esse negócio quebrou, que vergonha. Ah, não, para com isso. A emoção tristeza ela é muito negada, ela é muito bloqueada. É por isso que o famoso engole o choro faz parte da vida da maioria de nós. Porque não pode chorar. Seu filho é fraco, ele chora. Compreende? Homem não pode chorar, né? Esses Olha só, julgamentos são homem muito não importantes de chora, né? compreender, gente. Porque Porque quando a gente entende o quanto que a tristeza ela é negada, por isso é que muitas vezes as pessoas se assustam assim, nossa, fulano se matou, o que aconteceu? Aí você vai avaliar a história dessa pessoa, mas ela vivia numa tristeza profunda e você ninguém estava tudo tão percebia. bem, Como que manifesta? Então, essa emoção, ela precisa ganhava de... tão bem, Olha, né? eu falo que assim, a gente tem que cuidar muito da raiva demais, porque ela realmente é uma emoção que mobiliza a gente. Mobiliza para o que a gente tiver como foco, ok? Mas eu me preocupo muito com a tristeza. Porque uma emoção muito negada, ela passa desapercebida pelas pessoas. Desapercebida. Ninguém vê, sabe? A gente, com muitas pessoas, gente, que falam com a gente, nossa, eu tô tão triste. Inclusive, eu vejo pacientes que vivem experiências importantes de tristeza, mas nas redes sociais, essa tristeza não está aparecendo. E não é porque a pessoa está manipulando ou sendo falsa, não é isso. É porque essa emoção, naturalmente, ela é escondida porque ela gera Que né? vergonha, que é diferente da ansiedade. A ansiedade ou medo, né, é uma emoção que, ao contrário, ela tá na base, como todas as outras, e ela é uma emoção que aparece e a gente aceita. Ai, Doriana, nossa, eu sou muito ansioso. Nossa, eu sou ansioso demais. E Wesley, pois é, a gente está muito ansioso esses dias, mas eu também sou, então. Como é que a gente faz com essa ansiedade? É normal as pessoas falarem, eu sou muito ansioso. Qual é o seu maior defeito? A ansiedade. Eu sou muito ansioso. A ansiedade é uma emoção muito aceitada, muito banalizada. É por isso que hoje a gente está tendo uma escalada de transtornos de ansiedade. Porque como é uma coisa que todo mundo diz, todo mundo tem, é normal, não há um cuidado com essa emoção. E, consequentemente, o nível de adoecimento dessa emoção tem crescido enormemente. Então, essas três são emoções básicas que a gente observa que dão um pouquinho de rasteira na gente. As duas que eu vou citar agora mais rapidamente. Pode falar. Ué, tô olhando aqui, Ah, tem duas mães aqui que se pronunciaram. Não sei se tem mais mãe aí. A Érica falou que está passando por isso com o filho, é, que é. estuda muito. E parabéns, Érica, para aprender as emoções de cada fase do desenvolvimento dele. E a Su
É Sui, não sei se é Sul, acho que é Sul, não sei. Sul, me perdoe se eu estiver falando errado, tá? Vou chamar de Sul. Acabei de passar por isso ainda há pouco com a minha Ah, filha de 8 anos, que está no espectro autista. E na mania de querer racionalizar o sentimento do outro, não enxerguei que podia isso, o autista é muito contorná-los importante, com um abraço. né? Muito forte. Não queremos mostrar nossa fragilidade, fica nos bastidores. Aí a sua volta, esse olhar empático com a É muito. emoção do outro é um olhar para dentro das nossas limitações. Suelen, então pode ser Su, né? É verdade. Ô, Wesley, você sabe que esse tema de eu te pedir para conversar sobre isso, a Erika está pedindo um O encontro Zoom no Zoom, que adora. tá bom demais. Uhul, que bom! Sabe de onde que surgiu isso? É porque eu faço postagens que eu adoro filme e eu assisto com as crianças, né? Eu tenho o hábito de assistir todo final de semana, eu assisto filme. E eu gosto mais que eles, a maioria das vezes. E aí eu Ah, postei esse filme uma é ótimo. indicação de filme do Divertidamente. Ele é. E esse filme é lindo. E aí rolou muito bate-papo, rolou muita conversa. E nesse filme Muito. fica muito clara essa questão da tristeza. Porque o tempo todo a alegria estava tentando. Agora eu vou falar, gente. Eu vou falar só uma parte que eu não assistiu ainda. A alegria estava o tempo todo, né, tentando abafar a tristeza, para que ela passasse desapercebida. Ninguém dava importância, né, os sentimentos que estavam ali, dos cinco, ninguém estava dando importância. E, na verdade, o que conseguiu retomar Uhum. a Hailey para o ambiente familiar e para aceitação foi justamente Exatamente. aceitar a Enquanto a gente tristeza. nega essa emoção, gente, ela vai trazendo estragos. E a gente nega muita tristeza? Nega. Como? Mulheres vão entender muito o que eu vou falar agora. Comendo um chocolatezinho, entendeu? Comendo um docinho, né? Assim, porque a TPM a gente sabe que altera os processos emocionais, deixa algumas mulheres, às vezes, num estado de tristeza. A comida vira um processo como né, estratégia para resolução disso. Mas, gente, quiçá, quer dizer, não que a comida fosse o melhor dos cenários, mas quiçá fosse só isso. Porque hoje a gente tem tido um avanço cada vez maior de estratégias compensatórias para lidar com uma emoção que a gente não pode sentir. Estratégia compensatória são todos comportamentos que a gente acha que estão nos dando resultado positivo sobre o que a gente precisa, mas na verdade estão nos desviando de um caminho saudável. Então, hoje a gente tem visto um boom de estratégias compensatórias. Comer é uma coisa que assim, está na base das estratégias compensatórias. Mas as compras estão cada vez mais intensas, os jogos estão cada vez mais intensos, o uso Comprar, de né? substâncias, né, ilícitas, enfim, das drogas da maioria geral, né? Inclusive isso também entra cerveja, tabaco, né? E As eles têm sido drogas estratégias listas para e lidar as muitas vezes com ilícitas, esses né? estados emocionais, né? E eu tô falando da tristeza especificamente. Então, quando as meninas estão falando dessa gestão, dessa atenção à tristeza, gente, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque coisas para tampar, né? Ou seja, estratégias compensatórias para negar a tristeza não vão faltar, não. Mas o mais importante é a gente compreender o que é que eu quero fazer com isso, como é que eu vou lidar melhor com essa emoção. Escondê-la não funciona. E aí vou falar rapidamente das 4 que a gente aceita muito bem, que é o amor. Muita gente fala assim, mas amor é emoção? Muito, porque uma coisa importante a gente entender é que as emoções, elas mobilizam hormônios em nós. O amor mobiliza hormônios, serotonina, adrenalina, endorfina, dopamina. Então, o amor, ele é uma emoção importante na vida humana, né? Outra emoção é a alegria, né? Que é diferente da felicidade. Felicidade é um estado, é um sentimento, que a gente até diz, é um estado, na verdade, até. Enquanto que a alegria não, é uma estrutura emocional. E a gente consegue perceber quando as pessoas estão alegres, porque tem hormônios participando dessa alegria também. E a gente tem também outras duas, que são emoções, mas a gente não... Assim, do ponto de vista terapêutico, a gente não trabalha tanto com essas emoções, mas elas são fundamentais para a gente, inclusive, ser, assim, continuar na Terra, né? A primeira é o nojo. Se o nojo não existisse, a gente já estava todo mundo estava morto, porque é através do nojo que a gente Nojo. Não reage tem a um experiências. nojinho lá. Nossa, mas credo, será que isso aqui é bom? Ah, não, que nojo, eu não vou comer isso. O nojo foi uma emoção muito importante no desenvolvimento humano. Porque ele nos manteve vivos, para não comer coisas que não são legais, para não ir a locais que a gente tinha uma certa repulsa, né? E uma emoção que é super deliciosa é a surpresa, né? Mas que pode ter impacto negativo. Porque muitas falam que você tive uma surpresa negativa com isso. Sim, a surpresa ela tem essa dupla face, vamos pensar assim. Então essas emoções todas vão colorir as nossas ações. Todas. Ora uma vai estar mais presente, ora outra vai estar mais presente, e às vezes a gente vão estar misturadas. O importante é a gente compreender que
a partir do que está passando pela minha cabeça, determinadas emoções podem aparecer e eu preciso entender isso e não ficar preso apenas no que eu estou percebendo das emoções, mas nesse universo, nessa constelação de ideias que estão proporcionando a aparição dessa emoção. Faz sentido para vocês? Coloca ok aqui nos comentários para a gente poder saber como é que está sendo aqui, pessoal. A Flávia está falando aqui que ela assou pão de queijo em homenagem a nós. Mas que não foi estratégia compensatória. Tá bom, fez inveja, porque eu não consegui achar pão de queijo. Como o Flávio, eu falei aqui que eu estou muito prendada. Essa mulher, vim até de Mulher Maravilha, porque eu faço tudo. E aí, o meu lanche, eu que fiz. Eu passei na padaria e comprei. Não tinha pão de queijo lá na hora, não. Mas ele vai fazer inveja. Que bom, espero que esteja gostoso. Ô, Wesley, conta pra nós o que você tem de comidinha. Vou mostrar o que eu tenho de comidinha aqui, ó. Ah, eu vou conseguir virar, ó, o meu, ó. Então, eu coloquei uma xícara pra você, Wesley, ó. Xícara, ó, pra você. Ó, eu comprei, dá pra ver? Bolinho de laranja, rosquinha de canela e só, porque eu não posso comer demais. Já é coisa que eu não posso, é só uma beliscadinha, mas hoje eu vou comer. O que você comprou aí? Na verdade, aqui tem vários. Tem de nata, biscoitinho de queijo? Eu amo esses biscoitos. Nossa. Ah, sei, esse aqui, ó. Ó, gente. Olha aqui, ó. Amo, gente. Isso aqui, então, piquititinha. olha se isso aqui não é gostoso, sabe? Esses casadinhos. Nossa, isso aqui é bom demais. Então, eu adoro, mas eu adoro, mas eu não gosto muito. Eu tenho que escolher o que eu vou comer. A vida é feita de escolhas, né? Então eu tenho que escolher. A Érica tá dizendo aqui que comprava muito. Tamo junto, mas o Érica eu também comprava. Só comprava. Mentira, eu não compro muito mais, não. Só de vez em quando agora. A pandemia me ajudou pra caramba. Eu compro agora curso. Você sabe que houve um boom das compras compulsivas, né? Compro curso, compro livro, mentoria, invisto agora em mim. Houve um boom das compras compulsivas durante a pandemia, porque como as pessoas estavam entediadas, né, em casa, e elas tinham acesso à internet, grande parte delas, e cartão de crédito, eles fizeram compras imensas. A gente tem um estudo que mostra que, vamos pensar que foi em março que a coisa começou aqui no Brasil, até junho, compras virtuais de coisas desnecessárias na idade da pessoa, elas quase que triplicaram. Então, tem pessoas, por exemplo, que compraram coisas assim, que elas não tinham a menor utilidade, tudo pela internet, né? Então, mas faz sentido isso? Faz. As pessoas estavam frustradas, não estavam conseguindo lidar, né, adequadamente com aquelas emoções, precisando de estratégias compensatórias, o que vocês vão fazer? Né? Comprar. E o delivery teve um boom imenso, né, durante a pandemia. E nem continua, porque a pandemia não acabou, mas teve um boom imenso. E pronto. Não, minha fatura que eu digo. Eu diria quem não, sabe assim? Porque o delivery favorece muito a aquisição das coisas. Quem nunca? Quem nunca tira a primeira pedra? Não tem jeito. Isso por um lado é legal, né? Mas isso também é uma estratégia compensatória fortíssima, né? Pesadíssima. De você. É só hoje, né? Só hoje. Você não se organizar para você. Ei, Cris, vamos tomar um café comigo, já te chamei. Legal. Saudade, a Cris trabalhou comigo, querida. Professora top agora, Cris é linda demais. Ô Wesley, olha só, hoje quando eu gravei meu stories, eu gravei em preto e branco, eu queria fazer uma provocação. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar dando uma catucadinha. Porque muitas pessoas vivem no trabalho de uma forma completamente diferente do que estão na vida real. Na vida em casa. Eu tenho uma fala lá no centro de saúde, no meu não, né? No centro de saúde que eu gerencio, que nosso ambiente de trabalho não é um ambiente de intimidade. Que a gente não é família, a gente é uma equipe. Não tem essa intimidade, que a gente não tem que ter a mesma postura. Mas eu penso também que as pessoas levam muito isso a sério, no sentido de que no ambiente de trabalho são pessoas que não têm nenhuma. A sensação que dá que não tem nenhum tipo de relacionamento e que não tem nenhuma emoção, inclusive na hora do atendimento do paciente, que não pode se envolver emocionalmente. Mas em casa é uma outra coisa. O que você acha que isso acontece? É por causa das emoções? Até que ponto que a pessoa consegue não sentir, não se emocionar, não ser afetada? A pergunta é essa, vou reformular.
Até que ponto que você acredita que é possível uma pessoa não ser afetada pela Então, emoção no seu aí a ambiente de gente vai trabalho? lembrar É lá do possível? termômetro, sabe? Porque a questão... Ó, que gracinha. Ai, meu pai entrou, Então, não é papi. tanto sobre a gente pensar o seguinte, que essas emoções, elas têm lá os seus termômetros. Então, no trabalho, a gente pode senti-las. A questão é qual é a intensidade. Porque se você está lá, por exemplo, né, comunicando a um paciente que ele tem um determinado diagnóstico, ou ajudando ele com uma determinada situação, por exemplo, né, específica que ele tem vivido, ou orientando esse paciente em relação a alguma coisa, se a sua, por exemplo, ansiedade ela estiver muito forte, você vai ficar disfuncional durante a sessão. Você não vai conseguir concatenar adequadamente as ideias. E quando a gente está com ansiedade muito alta, a gente tem uma aceleração dos pensamentos, eles param de dialogar. E aí, consequentemente, eu não consigo produzir como é o esperado durante aquele retorno daquele paciente, por exemplo. Mas se eu tiver também com uma raiva forte, vai ser complicado, porque a tendência é isso é muito comum, né? Dar patada no paciente, ficar fazendo umas piadinhas, que a parte mais delicada que eu vejo da raiva é o sarcasmo, a ironia. Então a gente vê muitos profissionais, nossa, já passei por vários, assim, que soltavam umas frasezinhas, umas coisinhas, assim, que a gente vê que alfinetava. Como também, você não pode, por exemplo, ter nenhuma tristeza, ou seja, tristeza fraca, a gente pensa assim, né, ou muito fraca, na verdade, em relação à situação que você está vivendo. Por quê? Porque é importante você perceber que tipo de emoção está acontecendo ali, e às vezes a tristeza está diante daquele quadro. Mas se ela está no nível, por exemplo, muito fraco, ok, ela vai ser interessante? Talvez não. No nível fraco, sim, porque não há um problema sentir a tristeza. Mas se eu for, por exemplo, um nível muito fraco da tristeza, pode ser que eu perca a capacidade, inclusive, de estar em par com o que está acontecendo. Se eu tiver com a tristeza muito forte, eu vou me desorganizar emocionalmente de tal maneira que eu vou me isolar. Esse é um grande fenômeno importante da tristeza. Quando a gente está triste, a gente tende a se isolar. Mas é possível estar muito triste numa sessão com o paciente, estar isolado dele muito, porque isso vai criar um determinado bloqueio ali para que eu interaja com aquela pessoa. Então, a gente vai sentir emoções. Assim, essa coisa de nós devemos ser neutros, nós devemos manter uma distância emocional, gente, não é possível. Porque nós vivemos, nós somos seres emocionais. O ser humano, inclusive, Não se tem jeito. conecta pelas emoções. O que acontece, lembra do termômetro. Qual é a intensidade da minha emoção diante das diferentes experiências? Não adianta. Com quem eu trabalho, eu morro de alegria com as conquistas das pessoas, sabe? Eu me emociono com as conquistas, né? Tem hora que eu lacrimejo mesmo. Mas isso não é que funciona. É importante a gente entender que a gente vem de uma linha, né, teórica, eu acho que não da psicologia, mas acho que né, do campo da saúde, né, das ciências da saúde, onde tenta-se fazer uma cisão o tempo inteiro dos aspectos racionais do trabalho com os aspectos emocionais. Sendo que o cérebro, na verdade, ele é tão banhado, inundado de hormônios, como né, dentro do corpo, como o corpo como um todo. Então, não tem como pegar a parte racional e esquecer que tem hormônio atuando ali nela, né, que vão produzir, vão favorecer a manifestação das emoções. Então, a preocupação talvez não seja a gente não sentir, sabe? A preocupação seja como, em que intensidade essas emoções estão aparecendo. Mas, Wesley, veja, então, não é um problema eu estar com uma ansiedade muito forte no meu trabalho, uma tristeza muito forte, uma raiva muito forte. Entenda que a questão não é falar problema, a gente tem que entender os impactos que vão te incapacitar a fazer o que você precisa durante aquele trabalho. Então, o que é mais interessante? Faça uma leitura da intensidade das emoções. Quanto mais a gente consegue entender o tamanho das minhas emoções diante de determinadas circunstâncias, mais fácil fica. Então, sei lá, Wesley, eu consigo tratar perfeitamente uma pessoa. Qual? Mas aí tem um problema, Wesley, muito grave. Que a pessoa precisa de se conhecer, né? Não dá para não se conhecer. E aí as pessoas têm que estar disponíveis para isso. Quem está aqui escutando isso, está disponível. Sim. Eu estou fazendo isso porque as pessoas, nós, principalmente quem é profissional da saúde, acha que desenvolvimento pessoal é coisa de autoajuda, desmerece. Não, o importante é você ter uma pós-graduação XYO, é você ter um mestrado não sei o quê. Não precisa você fazer a gestão da sua... Aprender sobre a sua emoção, que é isso, a gente não usa. Não precisa se conhecer. Não precisa se conhecer. Não precisa investir nisso. O quê? Pagar esse curso nem no final de semana? Tá doido para ficar falando o que lá de emoção? Não. A gente precisa mudar esse raciocínio, porque senão a gente não dá conta de fazer isso aí que você está fazendo, falando. Como é que eu vou medir se eu não sei o que está acontecendo, se eu não me conheço? É importante identificar os temas.
Quais são os temas, quais são os assuntos, as questões que me mobilizam? Eu falo que porque assim, quando a gente fala do autoconhecimento, enfim, né, que é uma palavra muito batida, infelizmente, né, mas a ideia do autoconhecimento é você fazer um reconhecimento de como que você funciona nas diferentes funções da sua vida, nas diferentes situações da sua vida, percebendo, obviamente, o que é mobilizado em cada uma delas. O autoconhecimento, eu gosto muito da história, já devem ter escutado, né, de duas mulheres né, que perguntam a elas, não, olha, mas se você fosse assaltada, por exemplo, o que você faria, né? Então, uma historinha que conta, assim, uma delas fala assim, nossa, se eu for assaltada, vou me paralisar, não consigo fazer nada. E a outra diz, nossa, eu vou pegar minha bolsa e dar uma bolsada na cara do assaltante, enfim, né? Enfim, as duas passam por essa experiência do assalto, e aqui ia ficar paralisada, sair batendo no assaltante até não aguentar mais. E a outra, que teria uma atitude, né, de reação, paralisou. Então, é uma história, assim, simples, né? Não que a gente deva ou não fazer isso, mas para mostrar que muitas vezes a gente fala como é que nós fazemos determinadas coisas, mas a gente não reflete sobre isso. O tema, vamos pensar nessas duas mulheres, se a gente fosse conversar com elas, né? O que significa o tema, o assunto assalto para você, né? Porque aí essa pessoa poderia fazer uma reflexão mais aprofundada, ou até às vezes mais rasa, mas ela pararia para pensar a respeito disso. E esse tem que ser o ponto-chave, sabe, Durana? Quais são os tópicos que mobilizam minhas emoções no meu dia a dia? Para o que, na verdade, eu me sinto mais ativado e por que talvez não me ative tanto. Então, eu falei com vocês, violência contra o animal é uma coisa que me ativa muito. Mas, por exemplo, um desastre natural, por exemplo, não é uma coisa que me mobilizar tantas emoções. Não, mas um desastre natural eu fico super abalado, né? Mas não, para essa questão da violência dos animais não me mexe tanto, entende? Qual é o tema que mexe com as suas emoções? E aí, Adriana, eu queria te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente. Recentemente, uns 2 anos, né? Que foi aquele acidente com o avião, com os jogadores da Chapecoense. Vocês lembram? Quem lembra aí, coloca nos comentários. Porque aquele acidente foi muito interessante. Eu acho que ele foi à noite, enfim, né? Ou virando à noite, não sei, quando o dia começou, né? As pessoas ficaram muito mexidas. Eu percebi as pessoas tendo reações emocionais, ou seja, intensas, seja forte ou muito forte, quando sabiam daquele evento. É um evento de forte impacto emocional, todo evento de forte impacto emocional mobiliza nossas emoções para níveis fortes a muito fortes. Ou, às vezes, para níveis muito fracos, gerando exatamente uma paralisia, né? Um congelamento diante daquilo. Eu vi muitas pessoas, muitas mesas, assim, por onde eu andava, abaladas, confusas, chorosas diante do que aconteceu. Estranho isso? Não. Mas tinha pessoas que, mas acontece, a vida é assim mesmo, que não estavam tocadas por isso. Então, como que pode? É um evento que, né, queda de avião, acidente de avião, tem um forte impacto emocional, né, na grande parte de nós. Mas tem pessoas que aquilo não toca. Percebe? É importante você entender né, como é que eu lido com esses temas. E, gente, eu gosto muito dessa dica para vocês. Peguem, né, um caderninho, né? Muito importante a gente ter um caderninho, um material como esse. Porque você pode aqui fazer pequenas anotações sobre, nossa, nessa situação, por exemplo, fazendo a live com a Doriana, eu me senti ansioso. Gente, nossa, eu tô aqui preparando a minha comidinha e aí, não sei, me deu uma tristeza. Peraí, o que tá acontecendo? Né? Nossa, gente, eu vejo fulano, mas me dá um mal. Eu acho que meu anjo não bate com ele, porque me dá uma irritação, entende? Pode falar, Dor. Ô, Wesley, essa sua dica é bem bacana. Tipo, eu vou tentar sempre buscar a questão Tem que, é isso mesmo, a gente tem que fazer isso. questão da profissão, porque a gente se realiza ou não fazendo alguma coisa profissionalmente. Isso é fruto, o resultado da nossa carreira impacta diretamente na qualidade da nossa vida, né? Muito. E aí eu percebo os meus colegas atendendo e alguns pacientes mobilizam mais, que é isso que você falou. Aí, eu sempre tenho o hábito de atender os usuários. Quando eu estava trabalhando presencialmente, eu sempre conversei muito, eu sempre fui da conversa. Ninguém me percebeu até agora, né? E aí eu ficava pensando assim, mas por que a fulaninha, o pessoa falou que ela é tão difícil, que fica tão tomado, né? Que é uma palavra que a psicologia usa. Mas por que acontece? Se as pessoas fizessem esse raciocínio que você está falando aí, nossa, acabei de atender aqui a Dona Maria. E aí eu percebo que com a Dona Maria eu não sou um profissional uau. Eu não consigo fazer minha entrega uau. O que será que está acontecendo? O que será que acontece comigo? O que eu estou sentindo? Né?
quando estou atendendo Dona Maria. Porque eu acredito que o universo vai mandando mais Donas Marias, enquanto a gente não resolve o que está acontecendo. Aí eu fico vendo, nossa, as pessoas aí começam a ficar improdutivo no trabalho, aí começa a ficar deprimido, aí troca de profissão, não, essa área não está dando dinheiro, não, eu vou fazer outra coisa, porque chegam Donas Marias para serem atendidas e a pessoa fica, não consegue identificar o que está acontecendo com ela. Então, isso que você está dizendo aí é uma dica poderosa, tem um caderninho ali de anotação, Dá, com então, certeza, dá. o celular O também interessante, dá, por exemplo, você será? falou da Dona Maria, eu vou pegar esse exemplo, assim. Na verdade, por que aparecem mais Donas Marias? É porque o nosso cérebro, ele tem uma tendência biológica à negatividade. A gente tem, né, uma área do nosso cérebro, né, que é a amígdala, né, cerebral. Muita gente, né, você sabe da sua profissão, você fala de amígdala. A amígdala cerebral é Ah, não uma sabia área que disso faz o não, reconhecimento do sério? que pode ser perigoso, pode ser ameaçador para nós. Então, ela promove uma tendência biológica do nosso cérebro a enxergar o negativo. Por isso que há uma tendência mais comum de nós todos, quanto seres humanos, sermos pessimistas. Porque como esse cérebro já é negativo, ele procura o perigo para a gente sobreviver, a nossa tendência é olhar o lado mais negro mesmo, o lado mais difícil, o lado mais negativo das coisas. Isso é super comum. Então, por que aparece mais Donas Marias? É porque o cérebro identifica aquela Dona Maria 1 como uma ameaça. Não entenda ameaça, gente, não como assim me matar, não é isso não. Mas o cérebro entende o seguinte, aquela Dona Maria ali me traz desconforto. E aí, gente, a neurociência é muito interessante. E o que o cérebro vai fazer? Como a Dona Maria é incômoda, é igual gente que tem medo de barata. Quem mais vê barata, gente? É quem tem medo da bendita da barata. E quem não tem medo, fica assim, onde que tá a barata? Diz a gente, falando, gente, aqui tem barata, eu tô sentindo cheiro de barata aqui. E isso é em função desse aprendizado. Ou seja, se barata é uma coisa que me ameaça, eu vou ficar hiperativo a barata. Ou seja, eu vou ver barata onde ninguém vai ver. Gente, quem tem incômodo com barata é ver barata onde ninguém vê. E não é à toa. É porque o cérebro, preocupado em manter a integridade e a sobrevivência daquela pessoa, começa a encontrar os perigos. Dona Maria me traz desconforto. Então eu vou começar a perceber cada vez mais Donas Marias na minha frente. 2, 10, 20, a ponto de eu falar, gente, eu não nasci para fazer isso. Nossa, claro. Porque você vai ficando cada vez mais incomodado com as diferentes Donas Marias e vai saindo daquele lugar. Mas entenda, não é que brota Dona Maria na sua frente, mas você fica hipersensível à presença dessa Dona Maria. Agora, como é que a gente muda isso, Adriano? Pensando nas emoções, né? E afeta o nosso trabalho. Por que a Dona Maria me incomoda? O que passa pela minha cabeça quando a Dona Maria aparece? Que memórias vêm a mim quando a Dona Maria aparece? Que emoções acontecem em mim quando a Maria aparece? Né? Por quê? Né? Se a Maria não existisse, se a Gente, Maria isso é não aparecesse, poderoso, eu realmente não teria essas emoções. Ou seja, eu só tenho isso quando a Dona Maria aparece ou há algum outro momento da minha vida onde isso também se repete. Gente, isso é uma forma da gente positivar, como a gente brinca na psicologia, o cérebro. Ou seja, construir o olhar otimista. Ninguém nasce otimista. O otimismo é uma construção, uma habilidade que você melhora à medida que você pratica. Então, quanto mais você faz essa auto-reflexão que envolve o autoconhecimento, tipo, quando você faz essa auto-reflexão, você passa a se conhecer melhor. Você passa a ter um olhar mais otimista. Aí a Dona Maria é só Dona Maria. Né? Nem mais, nem menos. Fica claro isso, né? Eu não sei se é claro. Gente, isso é muito bacana. Não, isso é muito. Esse exemplo que você deu é claro. E isso é uma. Eu vou anotar Deve, isso, deve. porque eu vou usar isso no Muito meu bom. curso. Tô na turma. Porque existe muitas pessoas, muitos profissionais insatisfeitos no Wesley, muitos. E aí eles acreditam que essa insatisfação é porque só tem paciente chato. Quais são as ideias que estão passando ali Né? para ver aquele Então, paciente chato? De novo, como o cérebro tem uma tendência biológica à negatividade, ele só vai encontrar, se o paciente chato é negativo, o paciente chato na frente dele. Tem gente que fala assim, gente, eu não entendo por que no meu consultório só vai paciente com essa situação, com essa questão. Não, vai mesmo, é porque é o que você mais rapidamente enxerga. Mais rapidamente você vai perceber isso. Mas é impressionante, quando você revê isso em você, gente, agora meu consultório mudou, antes era esse tipo de gente, agora não é mais, agora são outros temas que aparecem, porque todas as questões que vão surgir na nossa vida, entenda, não é que, eu brinco às vezes, não é que as coisas surgem, nós passamos a percebê-las. É a mulher grávida, quando ela está grávida, ela vê um monte de grávida na frente
pele antes, ela nem percebia que era, entendeu? Oi? Deu exemplo aqui. A, a, a Camila deu esse exemplo, exatamente. A mulher grávida, quando tá grávida, vê um monte de grávida por aí. Isso aí é muito bacana e eu vou colocar isso no meu curso, porque é um insight muito bacana isso aí, Wesley, porque é uma estratégia de você diminuir as ameaças, porque quando a gente está construindo a nossa carreira, a gente tem que ser estratégico, né? Isso faz um estrategista de carreira, né? Ajuda a criar uma estratégia, traçar uma estratégia para aquele profissional ali. É personalizado. Então, quando você consegue. Isso aí, essa informação que você passou, isso é um dado muito bacana para as pessoas criarem essa resiliência e se perceberem também. Porque isso é identificar uma ameaça. Então, se você está pensando que você só tem paciente chato, ou só chega paciente aqui que não quer aderir ao tratamento, que quer só. Vamos pegar o caso da nutrição, que é um caso real. Um caso real isso. As pessoas estão obesas, estão acima do peso, precisam emagrecer. Aí você chega no consultório e aí você se depara com um paciente que quer ser emagrecido. Como? Com esforço? Não, com uma pílulazinha de preferência. De preferência uma que serve para todos os dias, que lembrar de tomar remédio todo dia dá trabalho. Então, as pessoas. Aí, para o profissional da nutrição, que acompanha isso diariamente, é desgastante. E aí entra essa questão: por que isso só chega paciente assim para mim? Por que não posso pegar um paciente, não vem paciente? Eu já escutei isso. Nossa, por que não, Dariana, só vem paciente para mim que quer que eu faça, não quer fazer nada do tratamento? Por que não pode vir um paciente filezinho? Assim, eu estou falando isso, a gente não é com todo respeito, mas é uma gíria que a gente usa. Saúde. Isso não é, assim, importante. Aí a gente tem que descolar essa questão, né, do julgamento nesse momento, não levar para o lado pessoal e compreender do que nós estamos falando. Isso faz parte da nossa realidade. Quantos a gente não quer pacientes que... É como o Sarah Kubitschek, né? Assim, por que o Sarah Kubitschek ele tem um índice tão alto de sucesso, né, nos tratamentos, o Hospital Sarah Kubitschek? Porque ele é seletivo nos pacientes que entram lá. Ele tem que ser. Por que adianta? Eu tenho um método e eu vou aplicar esse método. Se o paciente não vai se adequar a esse método, não adianta ele estar ali. Ele tem que procurar um outro lugar com o método que o ajuste. Isso é muito importante. Então, sim, a gente vai dizer essa frase, gente, mas tem gente que tem paciente assim que não rola. Por que, né, a vida não me manda pacientes diferenciados? Não, mas a vida vai te mandar. Você tem que conseguir enxergar. Eles existem. Mas se o seu cérebro estiver negativado, olhando o tempo inteiro aquilo que te ameaça, você não vai encontrar esses pacientes finalizados. Não vai. Não é porque eles não existem, não é porque você não tem condição de fazer isso, mas seu cérebro não identifica essas pessoas. Sabe aquela coisa assim, gente, eu casei com uma menina ou um menino que trabalhava no meu serviço, eu nunca olhei para ele assim como uma pessoa que poderia casar com ele. Em determinado dia, eu disse, olha, pessoa interessante. Então assim, essa pessoa estava sempre ali, mas o seu cérebro não identificava aquela pessoa como alguém que fosse interessante construir uma história com ela. De repente, autoconhecimento, mudança, revisão de vida, né? Opa, essa pessoa aí me chama a atenção. É por isso que a gente fala, Durana, que, assim, pelo menos uma vez na vida, as pessoas têm que se dar a oportunidade de passar por uma psicoterapia. Porque não existe nada, não existe absolutamente nada no mundo igual a um trabalho psicoterapêutico. Porque o trabalho psicoterapêutico não é sobre traumas, sabe? Não é sobre debilidades, é a revisão que você pode fazer da sua vida. A psicoterapia é o local, não existe, gente, comparado, nada. É um local muito específico, muito potente. E você fazer uma revisão da sua história de vida. E essa revisão é interessante por quê? Porque você vai entender o que te ativa e o que na verdade, você é indiferente para cuidar do que te ativa. E, de novo, essa ativação pode ser média, pode ser muito fraca, pode ser forte ou pode ser muito forte. E eu preciso entender isso de acordo com os temas que fazem parte da minha vida para ter ações mais inteligentes, mais estratégicas, né, Durana? Né? Estratégicas, para a gente ter o resultado que a gente quer. Esse é o ponto fundamental. Uhum. Nossa, eu faço terapia há 10 anos. E amo. Aí não vai sair. Aí esses dias meu irmão falou assim, essa tipo de terapia que você faz nunca mais sai. Você nunca mais vai ter alta. Eu peguei e falei assim, não sei, mas eu tô gostando. Eu sei que tem as linhas, né? Mas de trabalho. A que eu faço é psicanálise. E aí é uma viagem mesmo. Isso é tão sério que eu tinha muito problema, minha irritação com determinada pessoa, que eu não posso falar aqui.
E aí a pessoa falou assim, aí eu comecei a investigar e eu vi porque eu me irritava muito com aquilo, porque chamava muito a minha atenção. Então, assim, eu só vi aquilo. E aí eu fui ver que estava comigo, né? Era aqui, Exatamente. ó. E hoje não me irrita mais, né? Assim, eu tinha eu acho até bacana, beleza. Mas isso eu precisei É, fazer um esforço é, de autoconhecimento mesmo, de ter coragem de assumir que, nossa, mas eu sou assim. talvez É até a gente bonito ser pode deixar de assim. ser assim, mas principalmente o que, que há em mim que faz essa pessoa ativar algo em mim. Porque entenda, a gente na psicologia não fala muito assim, quer dizer, dependendo das linhas teóricas, né? Mas a gente não fala muito assim, fulano me incomoda, não, peraí. Fulano, tecnicamente, fala assim, fulano ativa em você alguma coisa, né? O que, que há em você que é ativado? Entendi. Olha, Eu vou escrever essa frase, Wesley. Fulano é o que é ativado em mim diante o que dessa pessoa? ativa. Eu como Eu caderno. trouxe um quadro. Exatamente. O Eu que, que é trouxe um quadro ativado em para você mim ver. quando eu estou diante dessa pessoa? Porque a gente não é o outro. A gente tem que começar a perceber isso. Não adianta a gente ficar olhando para o outro, de tudo do outro. Na verdade, É é sempre questão com a pessoal, assim, porque gente. às vezes quando a gente fala sempre, a gente dá a impressão, assim, dessa coisa do neoliberalismo, né, assim, que é só a gente por a gente Que a mesmo, né? pessoa é sempre A errada, ideia né? talvez seja um pouco diferente. O que, que acontece dentro de Não, mim que me ativa, que mexe comigo diante daquela situação? E a gente fala assim, fulano é muito chato, fulano me incomoda. Tá, ele pode até ser chato, mas o que, que é ligado em você na sua relação com essa pessoa? Porque você não vai conseguir mexer na chatice dela, mas no que abre em você na relação com ela, isso só você vai ter poder para mexer mesmo. E Adriana, chama de Adriana porque me lembra. Adriana, sabe uma coisa que eu queria te falar que é importante? A gente fala que existem alguns sinais que mostram que a eu gente deu um gostar disso. salto evolutivo. Um desses sinais é isso. É você desenvolver essa capacidade de não é o que a pessoa está fazendo. É o que a atitude dela liga dentro de mim, ok? E por que a gente fala que isso dá um salto? Porque você para de distribuir o tempo inteiro a ideia de que fulano me incomoda, fulano me detesta, fulano... Não, peraí. Diante disso que fulano manifesta, o que acontece comigo? Porque eu não vou ter poder para mudar o que ele gera do porquê que ele me detesta, ou as atitudes que ele tem, não vou conseguir mudar isso. Mas eu posso mudar esses elementos que se abrem em mim na relação com essa pessoa. E aí, por isso a gente fala que isso é um salto. Quando a gente consegue entender isso na vida, a gente cria o que a gente chama de maturidade mesmo, essa famosa maturidade emocional que a gente quer. Esse é um dos pilares, né? A gente tem outros, né? São quatro. Mas esse pilar é fundamental. Nossa, E isso, Wesley, é, serve para é. tudo, né? Para nossa Muito. vida pessoal, em família. E o papo é carreira, é como lidar com aquele colega chato. Esses dias eu fiz uma live sobre isso. Como lidar com aquele colega, vou falar aqui que é um mala. Responder, fazer esse exercício é uma excelente maneira de lidar com Sim, pessoas que você considera difíceis, né? Que tem pessoas que são difíceis mesmo, mas fazer esse exercício é um exercício que te blinda seu pensamento, sim, e você não perde seu foco, não cai sua produtividade, você continua estável para poder exatamente. fazer o seu trabalho. Porque a tônica era assim, tem determinadas pessoas que são tóxicas no trabalho. E aí afeta a produtividade de uma equipe inteira. Aí você que está ali, faz parte daquela equipe, que é um integrante daquela equipe, que não tem um cargo de chefia naquele momento, que pode fazer movimentação daquela pessoa. O que você pode fazer para lidar com isso? É tentar Esse que entender você que falou aí é um porta se abre em exercício. mim que quando eu estou diante dessa pessoa, isso acontece. Agora, é importante colocar, Adriano, uma outra coisa também que é interessante, é o seguinte. É, você é difícil para quem? Eu sou É difícil uma para o meu marido. pergunta para você se Ele me acha fazer. uma pessoa super difícil. Super difícil. Todos nós somos difíceis para alguém. Ninguém é fácil para todo mundo. Todos nós somos difíceis para alguém. Mas difícil por quê? Oi? Ninguém é um anjinho, não é? Não, é mais assim, ninguém vai ser Ninguém é um fácil para anjinho todo mundo aqui. pelo seguinte. Que não, Sim, um anjinho que eu falo não é de fazer ser mal bom, não. De ser um anjinho que eu falo no sentido assim,
você vai, exatamente, você vai ter Exatamente. dificuldade Isso é com, porque, alguém vai ter existem dificuldade com você. comportamentos já reconhecidos universalmente, e quando as pessoas têm esses comportamentos, nós vamos ver essas pessoas como difíceis. Então, a gente não fala que a pessoa é difícil. A gente fala que as pessoas têm comportamentos que nós não temos estratégias adequadas para lidar com eles. Então, meu irmão não tem estratégias adequadas para lidar comigo, entendeu? Porque ele é mais bravio, eu não sou tão assim, então ele fica sem saber como é que ele reage. Porque a hora que ele quer brigar, eu não brigo. Então, para ele, eu sou uma pessoa difícil. Porque ele não tem estratégias para lidar com uma pessoa que não briga com ele, por exemplo, né? Mas hã? A estratégia Tudo não é é melhor. estratégia. Mas isso é fato. Tudo Então, é eu acho estratégia. legal, isso é uma crença difícil, a gente tem que trabalhar muito em cima dela. Não existem pessoas difíceis, existem pessoas com comportamentos que eu não tenho estratégias adequadas para lidar com elas. Mas peraí, mas se eu desenvolver essas estratégias, ela para de ser difícil para você. Simples assim. Ponto. Né? Porque ela vai parar de ativar em você suas memórias dolorosas, suas crenças disfuncionais ou negativas, vai parar de embaralhar suas emoções. Então, o que eu preciso observar? Que tipo de atitude aquela pessoa tem que liga os meus estados emocionais que ficam em estados mais intensos, né? Então, sei lá, por exemplo, pessoas que são mais vitimistas, pessoas intolerantes, pessoas arrogantes, pessoas passivas, pessoas, né, que vivem com medo de algo, são pessoas, e dentre outros comportamentos, assim, são pessoas que nós vamos considerar pessoas difíceis. Mas veja, elas não são difíceis. Elas têm comportamentos que a gente não consegue lidar com eles. E se eu aprendo a lidar com eles, a gente vai parar de achar essas pessoas difíceis. Mas, Wesley, essas pessoas que hoje a gente está em moda de falar assim, pessoas tóxicas, né? Na verdade, gente, existem pessoas que elas têm Então, pessoas é errado difíceis, falar sim. isso, pessoas Porque, na verdade, você é difícil para alguém, então você é uma pessoa difícil, né? Essa é a ideia. não, porque a gente tem literatura falando disso, né? Sim. É o Com que esse acontece, termo. Adriana, que mesmo literatura... Tem literatura com esse Não, termo, sim. pessoas A questão tóxicas. é que isso virou um termo, né? Na moda. Tá frequente a gente usar esse termo, né? Só que o que a gente Ficou eu tô torcendo banal. para que ele não fique tanto, entendeu? Porque é um termo que é funcional. Mas ele está sendo igual ao autoconhecimento, entendeu? Assim, como é que a gente fala muito? Você tem que trabalhar o Entendi. seu autoconhecimento. A gente senta e chora. Porque, olha, né? Isso é um processo de uma vida inteira, né? Então, a palavra tóxica, a gente não tem... A palavra tóxica tem a ver com o É quê? para Com sempre. determinadas ações que essa pessoa tem, que são, sim, inadequadas, adoecedoras, destrutivas. Mas eu, novamente, tenho que me perguntar como eu sou vulnerável a essa pessoa. Porque às vezes a gente convive com pessoas tóxicas e elas não desintoxicam. Então, assim, eu tenho alguma coisa mágica para isso? Não. Ela não liga em mim alguma coisa. Mas se ela está ligando em você, questione isso. O que tem dentro de mim que faz essa pessoa ligar a alguém? Então, eu quero que a gente, muito aqui na live, Uhum. corte essa ideia de sempre sou eu, nunca é o outro. Não, não é isso. A questão é, na relação com alguém, algo pode ser ativado em você. Então, o que existe em mim que favorece essa ativação? Porque se isso não for ativado, essa pessoa vai passar a ser só uma pessoa e não uma pessoa tóxica, uma pessoa difícil para você, compreende isso? Então, todos nós podemos ser tóxicos, né, ou difíceis. Compreendo. Tóxicos não tanto, difícil para sempre. Isso é possível. Porque se Pra essa pessoa alguém. não tem estratégias para lidar com a gente, não adianta. Ela vai achar a gente difícil. Nossa, Durane é muito difícil. A gente fala que ela não nos escuta. Mas o que é em mim que me incomoda nessa situação dela não me escutar? Gente, eu quero ser escutada. Eu acho que ela tinha que me escutar, porque a minha visão é certa. Opa, se eu tenho essas crenças, eu vou desenvolver essa questão de que aquela pessoa é difícil, ela não me escuta. Mas se eu começo a compreender que, gente, mas por que eu quero tanto ser escutado? Né? Essa pessoa realmente não me escuta, né? Mas o que acontece? Como é que eu reajo quando eu acredito que ela não está nem aí para mim, que ela não me escuta? Muito bem, eu vou parar de pensar isso. Eu não vou mais estar ligado a essas ideias. O que é que vai acontecer comigo? Então, isso que eu chamo de autoconhecimento. Inclusive, posso passar umas 4 perguntinhas que são muito legais para esse processo de autoconhecimento, assim, que... Não, pode? Pode. Não tem Não, são nenhuma 4 pergunta para te perguntas fazer simples. ainda, Diante das mas pode situações que você está passar. vivendo, que você percebe que as suas emoções ficaram, né, ativadas, né, assim, que você percebe, comece a se Anota fazer essa aí, pergunta. gente. Isso Caderno que eu lá. estou pensando, as ideias que estão dentro da minha cabeça, está acontecendo agora dentro de mim, isso é verdade? Sim ou não? Então, a gente tem que aprender, Adriana, a sair das histórias. Por isso que a gente gosta bastante de novela, série, filme. Porque a cabeça humana, ela pensa com historinhas. A gente pensa construindo histórias. Essas perguntas nos tiram da história e nos colocam diante do que realmente está Uhum. acontecendo. Isso que eu estou pensando é verdade? Sim ou não? Eu tô...
essa pergunta aí a gente passa para as crenças, né? Para a gente ressignificar as crenças que limitam a gente, né? Com absoluta certeza que isso que eu estou pensando, essa ideia que eu estou tendo, essa afirmação que eu estou fazendo, ela é verdade? Sim ou não? Mas o que acontece, sabe? Como é que eu reajo quando eu acredito que isso é verdade? Eu não vou acreditar nisso mais. Isso não é mais uma certeza, uma referência para mim. Eu me transformo em quem? Quem eu viro, né? O que acontece comigo? Eu tenho evidências de que isso é verdade, né? Quais são essas evidências? Mas eu tenho evidências de que não, talvez isso não seja tão verdade assim. E muito bem, diante disso, qual é a ação que eu quero fazer? Assim, diante do que está acontecendo, que tipo de atitude eu posso tomar, né? De que forma eu posso pensar, sentir e agir de forma diferente diante dessa mesma situação? Aí muita gente fala assim comigo, mas na hora que eu estiver incomodado com a pessoa, eu vou fazer todas essas perguntas. Com o treino, você começa de fato a fazer essas perguntas clássicas automaticamente. Mas quando você não tiver aquelas ainda 100% na sua boca, gente, eu vou ali rapidinho tomar um cafezinho, eu vou ali rapidinho, né, respirar um pouquinho, eu vou ali rapidinho, sabe? Faz essas perguntas para você. Ah, mas eu tenho o hábito de fazer minhas orações, eu tenho o hábito de meditar, eu tenho o hábito de fazer um processo de diário, né, que é uma coisa super importante a gente ter um diário, né, assim. Nessa hora, reflita sobre essas questões, traga elas, né? Porque, de novo, a gente precisa de desprender o olhar sobre o que acontece, entender como que o que está acontecendo está me ligando, está me ativando, está me fazendo ficar com um estado X, Y ou Z. E sabe, Adriana, a proposta de da estrategista, né, estrategista de carreira, né, e do próprio trabalho que você tem proposto, ele é muito importante realmente, porque vamos pensar o seguinte, eu sou ali esse profissional que está no posto de saúde, né? Sei lá, às vezes no hospital, às vezes no próprio consultório mesmo, né? Ou um CRAS, enfim, eu tô ali. E aí, eu percebo que eu estou sentindo essas emoções e eu não entendo por quê. Eu olho para uma pessoa e já começo a sentir assim, um chefe, eu tenho dificuldade de lidar com a chefia, porque eu já estou mexido assim. Ou eu quero trabalhar, eu quero conseguir ter um resultado financeiro na minha carreira, mas eu me sinto culpado porque eu estou ganhando dinheiro, todo o dinheiro que eu ganho está gastando porque eu não posso ter. Diante disso, né? Quais são as estratégias que o estrategista vai poder fornecer para essa pessoa para poder se reposicionar? Né? De que forma a comunicação dos sentimentos, dos afetos, né, das emoções, elas vão ser estratégicas, inclusive, para poder transformar o que está acontecendo com a pessoa. Ou seja, eu falo hoje que a gente tem um especialista em estratégia de carreira, uma pessoa que tem esse tipo de domínio na nossa vida, é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes há processos que não vão caber a terapia. Tem processos que não vão caber a trabalhos terapêuticos de grupo. Tem situações que vão precisar de uma pessoa, né? Com um olhar, né, a nível de um mentor mesmo, para dizer, fulano, vem aqui, vamos entender isso aqui, né? É isso mesmo. Tentar com pegar na sua mão. A proposta é Sim. identificar esses pontos cegos, sabe mesmo? Porque são pontos cegos, de verdade. A pessoa não tem ainda uma estratégia de entender o que está acontecendo. Veja, é diferente. Eu vou querer depois, a gente vai fazer, eu vou listar essas perguntas, que essas perguntas elas servem para tudo. No nosso trabalho, com o paciente, em casa. E outra coisa também que é muito legal que você falou aí, e que as pessoas banalizaram ao longo do tempo, infantilizaram, não é banalizar, não. Infantilizaram, que é a questão do diário. Isso é fundamental. Né? Que é super infantil. Né? E tem estudos científicos falando que a escrita cura. Isso é muito legal. Que a escrita cura, você consegue escrever, você coloca para fora, você expressa, isso cura pessoas de verdadeiras tragédias, né? E infelizmente essa questão do diário, principalmente para nós mulheres, isso ficou muito, nós estamos no mercado de trabalho e aí nós recebemos muitas cobranças e há uma necessidade da gente se mostrar forte o tempo todo, né? De ser a Mulher Maravilha o tempo todo. Como uma Mulher Maravilha escrever no diário? Tá doida? Isso é coisa de menininha. Porque é o que é o senso comum, infelizmente, né? Isso as pessoas infantilizaram o diário. Parece o diário é coisa de adolescente. Não. E não é. E olha, dizem que Santo Agostinho, né?
antes dele ser santo, enfim, ele tinha por hábito, antes de adormecer, fazer exatamente uma revisão das experiências que ele teve na vida, o que ele viveu naquele dia. Não se sabe se isso era apenas mental ou se isso era escrito, mas era uma proposta que ele tinha, né, pelo que eu já pude ler. E, de fato, o diário ele te permite ver as coisas, né? E eu gosto muito dessa técnica, hashtag fica a dica, outra dica legal. O diário permite a gente ver as coisas da varanda, da sacada. Imagina que sua vida está rolando lá embaixo e você está da sacada olhando aqui. O diário te dá esse poder de você olhar, né, da varanda, da sacada. Então, ai, gente, nossa... o porteiro lá do meu prédio assim, demorou para abrir a porta. Ele não está indo com a minha cara. Com certeza não está indo com a minha cara. Aí você está lá no seu diário. Gente, hoje foi uma experiência muito complicada, porque o porteiro do meu prédio não abre o meu portão. Acho que ele não vai com a minha cara. Ou seja, você está escrevendo sobre isso. Só desse que acontecer, você já está descolando você da situação. Porque você está descrevendo uma cena. Ao fazer isso, você já está começando a subir na sacada. E o poderoso disso é que quando você está em cima, né, lá da varanda da sacada, vendo a coisa, aquela coisa esvazia. Esvazia por quê? Porque ao escrever, você produz um efeito dentro do seu cérebro de reorganização das ideias. E veja, se a ideia é ele está com um problema comigo, e você reorganiza essa ideia, quando você passar por ele de novo, isso não vai ser um tema mais. E você vai poder escrever sobre os seus temas aqui. Porque eu lembrei de coisas, eu lembrei que tinha uma professora na escola que fazia a mesma coisa, que me perseguia. E tudo isso um diário te dá a capacidade de fazer. E ao escrever, você vai gerenciar ideias, suas emoções conseguem ser organizadas aqui. O diário ele tem um poder curativo, ele tem essa capacidade. Mas, de novo, a gente não pode falar que diário vai substituir um outro trabalho terapêutico, não é isso. Mas ele é uma ferramenta muito poderosa de revisão do que você está sentindo e pensando, te dando essa habilidade de olhar por cima. E não tem jeito. Se você está olhando as coisas de modo horizontal, você não está conseguindo enxergar o que está acima disso. E quando você olha, nem em cima nem embaixo, quando você olha, né, de modo mais vertical, você consegue enxergar coisas que não estão ali tão visíveis para você. Então, sim, tem um diário, é uma coisa simples. Esses livrinhos, esses cadernos, assim, já servem muito. Ele é mais potente quando a gente escreve. Mas não dou conta, eu só consigo gravar áudio, eu consigo digitar. Melhor fazer um diário que não fazer, entende? Então, o que for funcional para a pessoa, né, vale a pena. E, E isso é uma forma excelente que a gente pode fazer de planejamento mesmo de vida, porque você vai identificando ali, mesmo se vazia, né? Igual você está explicando, você escola da situação, você vai conseguindo entender o que está acontecendo naquele contexto ali e criando alternativas, né? Possibilidades. E aí você vai conseguindo planejar. Tem uma técnica, Wesley, que a gente usa, que eu vou usar no curso, que é de você reconhecer do dia, que é baseado no Santo Agostinho, mais ou menos nessa história. De você, à noite, se reconhecer, né? Fazer um mentalmente assim, por que eu sou grata hoje? Por que eu mereço... vou dizer, eu não queria dizer um 10, não, para não ficar parecendo que é quantidade, né? Mas por que eu mereço um bombom hoje? Né? Vamos pensar assim. Porque isso é uma forma também da gente trabalhar as nossas emoções, né? Da gente fazer essa gestão. Na outra eu fiquei muito irritada, fiquei com muita raiva, hoje eu fiquei muito triste por causa disso e disso. Você vai fazendo, revisando mentalmente, mas é diferente de você ficar fixada naquela situação. Não é isso que eu estou dizendo. É você fazer mesmo um checklist do seu dia, das suas atitudes, do que você fez, mentalmente mesmo. Eu não estou falando de escrever nesse momento. Estou falando que você já vai dormir mesmo e mentalmente para você fazer, porque isso também é uma forma de você criar o hábito de se reconhecer e de entender o que você está sentindo, né? Desenvolver em relação a nós mesmos no nosso dia a dia. Autoconhecimento, ou seja, a capacidade de você fazer um reconhecimento do que há de mais potente em você e de que não é tão potente, mas também encontrar formas de crescer aquilo que é potente, de gerenciar aquilo que não é. Isso é o autoconhecimento. É um processo constante, porque em alguns momentos você vai ter uma força já em você que você vai querer aumentá-la. Mas pode ser que naquele momento aquela força não tenha função. Você precisa de outra força. Então você vai fazer movimentos para desenvolver aquela força.
E às vezes você tem alguma coisa que dificulta o seu processo em determinada situação e que você pode fazer a desativação, ou seja, a diminuição da intensidade daquilo para você conseguir aplicar ou agir da forma como você realmente deseja. Eu vejo quanto que, eu estava lembrando aqui na história da Alice, né, nos País das Maravilhas, né, que, enfim, ela naquela andação toda lá com o coelho, se eu não me engano, né, e aí, quando a gente olha para aquela história, a gente vê o quanto que, para a gente realmente encontrar ou chegar a algum lugar, essa guiança, né, essa ideia de alguém do lado facilita demais as coisas. Eu, a cada dia que passa, vejo que essas mentorias, né, os estrategistas de carreira, essas formações, né, nesses cursos voltados para esse lugar, eles aceleram esse processo de autoconhecimento. Por quê? Porque colocam na nossa frente os temas dos quais a gente às vezes quer se esquivar. Então, eu queria muito que essa palavra tema, né, ou questão, né, enfim, a gente usa muito questão. Qual que é a minha questão? Então, qual que é o tema? Né? Pensa numa novela, toda novela tem um tema, né? Tem um assunto que gera em torno daquela novela, que gira em torno daquela novela, que faz a novela acontecer. Então, a gente refletir sobre os nossos temas, entender que fora do ambiente psicoterapêutico, né, ou terapêutico, você vai ter um espaço de poder refletir sobre esses temas, isso faz toda a diferença. Os meus mentores, né, tanto a minha mentora financeira, quanto, né, os outros mentores que eu tenho para diferentes outras coisas que eu quero construir na minha vida, assim, são pessoas que me ajudam a ver esses temas, né, que vão desempenhar medo em mim, ou raiva em mim, ou tristeza em mim, de modo mais claro. E eu acho muito legal, Adriana, esse processo, esse projeto que você está levantando. Primeiro que eu acho que o nome é ótimo, comunicativo, né? Ou seja, né, vamos ser ativos naquilo que a gente, né, quer expor para o mundo, né? E mais interessante ainda é você pegar a sua experiência, né, enquanto, né, um especialista, né, na voz, especialista na fala, trazer que não é falar, é sobre o que você vai gerir, né, ou produzir em cima daquilo, e saber que, nossa, eu vou poder contar com essa pessoa aqui porque ela vai me trazer as visões necessárias para isso. Para mim, hoje, né, participar dessa nossa conversa é algo muito importante mesmo, porque eu sei que aquilo que você tem pensado, produzido, postado, né, assim, quem está acompanhando você percebe, vê isso, o quanto que são mensagens, né, informações, notícias que abrem o nosso olhar, dentro disso que a gente está conversando agora. O olhar dos temas que são ativados em mim diante daquilo que você está levantando. Então, acho que todos nós que te acompanhamos já podemos começar a pensar, nossa, esse conteúdo que a Doriana postou, né? Qual é o tema que isso está me ativando? Qual que é o elemento que está sendo ligado em mim diante disso que ela está me falando? É um tema que eu tenho habilidade para lidar ou eu preciso de suporte? Se é um tema relacionado à minha profissão, meu Deus, deixa eu buscar um auxílio técnico para poder desenvolver isso. Porque muitas vezes, né, a gente na psicologia, né, eu acho que em todas as áreas da saúde, chama isso de supervisão, né? Mas então eu falo assim, que hoje a supervisão mudou de nome. Virou mentoria, né? Virou estratégia, né? Assim, mas o efeito é um pouquinho diferente, porque ele é um pouco mais potente, mas com um resultado muito claro. Faz a gente mudar de nível. Faz a gente desenvolver essa habilidade de olhar para cima, compreende isso? De perceber as coisas a partir de um outro olhar. Olhar, um olhar panorâmico, né, Wesley? Você sabe que eu fico feliz de você dizer disso, porque eu tenho feito tudo com muito carinho. E até mesmo porque me preocupa muito. Eu sempre conversei com profissionais de saúde, sempre. E sempre orientei, sempre identifiquei caminhos e fui direcionando isso. Isso não é de agora. Estou fazendo isso na internet agora, mas isso não é de agora. E aí, o que eu percebo muito claramente, e aí quem vai participar do curso do Decola, que começa segunda, a primeira coisa que eu vou fazer é vamos alinhar as expectativas. Quem me conhece sabe que eu falo assim, vamos alinhar as expectativas? Eu já começo assim, porque a pessoa, às vezes, está com algum problema, a carreira dela não decola, está empacada em algum ponto, e acha que é tudo o problema. Ou então que acha que vai fazer alguma ação e vai resolver tudo. E não é assim. Então, sim, sinto dizer que o tudo não entra, nem o tudo, nem o nada. Né? Tá tudo muito. É tudo muito. Então, quando você entra num curso desse, da comunicativa, ou quando você resolve entrar numa mentoria, é diferente da psicoterapia, que você vai fazer outras questões, mas você tem que ter um tema, um foco, porque você não consegue fazer tudo de uma vez. É uma coisa de cada vez, você resolve aquele problema, ou aquele tema, aquele assunto, passamos
para outra etapa. E para outra etapa. É importante a gente alinhar isso aqui. Porque as pessoas têm, e muitas vezes esse é um caso, os casos de insucesso nos cursos, eu detestei aquele curso, não, muito fraquinho. Por quê? Porque o curso tocou num Resolver. ponto, e a pessoa entra achando que o curso vai resolver a vida dela toda. É isso mesmo. E lembrar sempre, sabe, Doriana, ter esse hábito, sabe, de identificar esses temas, né? Quais são esses elementos que estão me ligando em relação às coisas, sabe? Quando a Adriana falou, né, do café, a gente começou a pensar em horas, assim, eu adorei quando a gente chegou, né, a esse horário. Mas por quê? Gente, o melhor momento para mim, assim, de um dia, sabe, é café da tarde. Eu não tenho o hábito de tomar café da tarde todos os dias, mas quando eu tenho a possibilidade de fazer café da tarde com a mesa posta, sabe, assim, isso é de um prazer que eu tenho imenso. Aqui em casa é muito interessante. Chega na sexta-feira, né? Eu cresci com a minha avó naquelas mesas, aquele pano, aquele forro de mesa, né? E aquela mesa toda cheia de quitutes o final de semana inteiro. E isso foi muito forte para mim. Então, quando eu chego no final de semana aqui, eu ligo minha chaleira, minha cafeteira que fica aqui e vou deixando as comidinhas, porque isso não apenas traz para mim essas memórias afetivas, mas me lembra efetivamente desse autocuidado. Café da tarde me lembra muito isso. Eu estou me cuidando. Eu estou dando um mimo para mim, porque eu posso tomar o chá, né, numa xícara que eu gosto, eu posso montar a mesa, o cachorro pode ficar aqui me olhando, esperando assim, sabe, dá um pedaço até agora, não. Isso tudo é muito terapêutico para mim. E isso envolve autocuidado. Isso envolve observar, inclusive, o momento que você vai ter de refletir sobre esses temas. Então, quando ela falou isso, me deu muita alegria interna, porque eu falei, nossa, eu vou poder conversar uma coisa que eu acho que é muito importante, sobre um tema que é fundamental na vida da gente, que é ter alguém que nos... Aliás, atualmente não, né, gente? Porque se você for pensar, o mundo inteiro, né, já discute e vê. É importante você ter um guia para as coisas que você precisa, né? Um guru, como a gente fala, né? Ou seja, aquele que nos tira da sombra, né, da escuridão e nos leva para a luz. O guru é isso, né? Mas o guru ele não tem que ser um místico, né? O guru às vezes é seu mentor mesmo. O guru muitas vezes vai ser seu terapeuta. O guru muitas vezes vai ser... Sem dúvida. E mentor não é espiritual, né, Ué? Mas o As mentor pessoas ele é ainda um têm guru, essa né, nesse questão. sentido, né? Porque o guru é isso, ele tira você O da mentor é escuridão de e te leva para a luz. Ou seja, ele tira você daquilo que não está claro para trazer para você, junto com você, a clareza. Então, para mim, essa experiência do café da tarde, fazer um e-café, né, um café virtual, né, um café online, é muito legal. Olha, já se vão quase 2 horas. Nós conversando. Antigamente, quando a gente era novinho, você é Nem muito mais tanto. novinho do que eu, é claro, a gente ficava Ótimo. horas conversando, né, Wesley? Horas. Aí depois ligava e ficava horas. Gente, na época do telefone não tinha celular, não, tá? Era aquele É telefone de verdade. fio. A gente ficava horas até conversando. Tomando café lá Desliga na e a sua gente casa, eu lembro conversando. disso Era assunto muito, que não né? acabava mais. Botinhos. Nossa. Tomando café, comendo coxinha, Ai. empadinha da minha mãe. Então, olha, acho que a gente já precisa de caminhar para encerrar, mas eu queria, antes de fazer uma pergunta para você, como que você vê o meu público, eu falo muito para as mulheres, né? Direcionado para as mulheres. E aí eu queria falar da minha camisa da Mulher Maravilha. Eu vim com ela por causa disso. Como que você acha que a gente pode lidar com essas questões emocionais? Porque nós, hoje, as mulheres que estão no mercado de trabalho, muitas são as pessoas, são as provedoras mesmo do lar. E aí foi se perdendo essa possibilidade de sentir emoção, de sentir que está cansada, de sentir frágil, de se sentir triste, de se sentir insegura, de se sentir frustrada em alguns momentos, porque parece que a gente mulher, precisa estar o tempo inteiro dando conta de tudo. Com a disposição lá em cima, alegre, linda e loira, sem rugas, magra. E aí, como é que você vê isso? Qual dica que você... quando a gente Não, fala você dica, pode parece usar que é uma dica. coisa simples, né? Mas o que você me Adriana, assim, diz? assim, esse tema é interessante porque ele vai muito da construção, né, sócio-histórica, né, da mulher, né, do que se entende. Ai, Daniel quer comer, eu trouxe a comida toda para cá. é, Pronto, então, já assim, essa entreguei. construção, né, do que é ser mulher, né, da mulher ao longo do tempo, ao longo da história, ele foi uma construção que eu observo, assim, eu não sou especialista nisso, né, eu estou trazendo, né, uma visão, né, mais
mais leve, talvez, do tema, mas ele foi criando a ideia de que a mulher ela teria mais condição de fazer uma série de coisas. E infelizmente, existe ainda, né, a ideia de que quem sai de casa trabalha. Né? E vamos esquecer home office. A ideia é quem sai de casa, né, quem está ativo no trabalho é que de fato está trabalhando. Só que, veja, quem lida com uma casa sabe que uma casa é um corpo que fica ativo e precisa de cuidado o tempo todo. E é cíclico, é constante. Né? Vasilha toda hora suja, pano tem que passar o tempo. É uma coisa que é cíclica. E como? Bom, eu saio para trabalhar. Né? Eu saio para fazer alguma coisa, seja para trabalhar, para guerrear, para o que quer que seja. Então, a mulher que vai fazer. Então, aí a gente vai perceber nesse acúmulo de funções. A gestão do cuidado com as crianças. A gente sabe que é um processo complexo, porque muitas mulheres, inclusive, participam do processo de bloquear a participação do homem na maternidade. E maternidade, quem falar que é fácil, simples, a gente sabe que não é, porque cuidar de um outro ser em desenvolvimento independente não é uma coisa tão simples, né? Agora a mulher também trabalha, né? Ou seja, ela também sai. Então, vão se acumulando diferentes funções mesmo. E é curioso, assim, na pandemia a gente teve alguns artigos mostrando isso, né? Que a mulher, ela ficou responsável por uma série de atividades na casa e o homem pelas compras, né? E acho que várias mulheres podem dar esse exemplo, confirmar isso, que elas eram responsáveis pela gestão da casa, pela gestão dos filhos, pela gestão do próprio trabalho, o parceiro só trabalhava e fazia compra. Né? Então isso é muito importante a gente perceber, esse acúmulo. E assim, é uma distinção que a gente tem que fazer? Porque tem uma crença assim, de que a mulher ela consegue pensar mais rapidamente, ela pensa mais estrategicamente, ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso, vamos dando atividade para ela. Isso não é, ainda que isso possa ter lá seus fundamentos, mas o ponto importante é a partilha de ações torna a nossa vida mais leve. Porque uma casa, por exemplo, com todas as demandas que ela tem, se a gente divide as funções, fica muito mais leve, muito mais rápido. E todo mundo vai ter o direito de sentar e ver seu Netflix bendito da vida, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar na desconstrução disso, que eu acho que não vai ser uma coisa para amanhã. Mas é uma ideia que a gente já começa a fazer como? Educando os meninos para fazer as coisas em casa. As mulheres ficando muito atentas à educação do homem, porque a gente sabe que muitos comportamentos disfuncionais em relação à homofobia, a racismo, muitas vezes a gente vê a participação, não entendo, não é que a mulher faz isso, né? Mas a gente vê a participação, às vezes, num processo educativo onde esses temas não são bem abordados. Então, isso tudo vai proporcionando a manutenção de uma coisa que a gente não quer. E principalmente, né, Durana, eu acho que é a gente entender muito essa noção de parceria, sabe? Porque quando a gente está construindo a ideia de relação com as pessoas, isso em qualquer âmbito, construir esses processos de parceria ajuda a gente a levar as coisas com mais leveza. Às vezes para a mulher é difícil isso, porque os modelos de pressão em cima das mulheres é muito grande, então elas desenvolvem modus operandi das coisas. Não, mas você não faz direito, você não faz igual eu faço, e isso vai bloqueando a possibilidade das parcerias efetivamente acontecerem. Então, assim, a gente poderia falar vários tópicos aqui, mas o que eu gostaria muito... Acho que a gente tem que eleger um tópico do próximo. Mas você falou coisas que serviram para mim e eu espero que tenha ajudado, porque é aquela questão de não deixar o outro colaborar, porque não é do jeito que você faz. E assim, se a gente fosse pensar como que a gente pode começar a ter pelo menos uma resolução em cima disso, acho que a gente refletir sobre esse tema para nós, parceria, comunhão, trabalho em comum, né? Os meus ideais, né, assim, as expectativas irrealistas, às vezes, que eu tenho em relação a determinadas coisas. Porque essa construção de parceria, ela tem que começar de algum lugar. Infelizmente, a gente ainda vive uma época em que o estímulo masculino para determinadas atividades, ele não é tão alto. A gente acha que está super alto. Mas começa a namorar um rapazinho, né, a ficar com carinha para você ver se está tão alto assim. A gente sabe que não é. Então, trabalhar essa perspectiva da base, da infância, ali, da educação, e reforçar isso ao longo da vida, eu falo assim que, não sei, eu acho que isso não vai, né, parar essa desigualdade entre homens e mulheres amanhã. Mas pelo menos vai começar a dar uma seta, sabe? Para um caminho mais saudável que a gente pode inegavelmente partilhar e viver todo mundo juntos. E obrigado por a gente ter tido essa oportunidade de conversar. Assim, você não sabe o quanto eu realmente estou feliz por isso. Você sabe da minha gratidão por tudo, né? Eu já te contei, fiz uma conversa sobre isso. E hoje pude partilhar com vocês também um dos motivos da minha gratidão. E poder ver você, né, nessa proposta de ser uma referência para alguém, como você foi para mim. E olha, gente, foi ótima referência, podem ficar com ela, porque ela me ajudou demais, então vai ajudar todo mundo, né? Faz muita diferença e faz com que meu sábado fique, assim, excelente. Daqui a pouco, às 20 horas, eu dou uma aula.
Que bom. Ah, Daqui Wesley, às 20 você é horas eu vou dar uma outra aula. muito E eu lindo. já pensei muito assim, nossa, gente, os alunos que vão pegar minha aula às 20 horas vão ser, assim, vão estar muito abençoados, porque eu vou estar com uma energia super alta. Eles vão poder beber dessa fonte da minha alegria, porque a gente realmente teve esse contato nessa tarde, fazendo uma coisa que eu adoro, que é café, né, da tarde, conversando, né? Vocês gostaram, Obrigado de verdade. pessoas? Eu amei, Sim. Wesley. A gente pode fazer esse café sempre. Vamos combinar de Mas fazer de vai vez ser em bom. quando. Não sei se dá para fazer todo sábado, mas que dá para a gente fazer. Até um A dia gente que a pode gente vai fazer, a poder gente tem que fazer, né, combinar. presencialmente. Vamos ver se o Bota a pessoal. câmera lá e nós dois fazendo café um do lado do outro e a coisa acontecendo, né? Por Com favor, certeza, ajuda a vamos lá, o gente aí. Faz essa universo, vacina nos escutou, né? ajudar. Não O plenamente sabe universo, que não vai ajudando. resolver tudo, mas pelo menos vai dar um pouco mais de alívio pra gente. Bom, Eu quero muito agradecer você, meu amigo, que foi muito bom, lindo, muito gostoso conversar com você. A bom, interação das agradeço a pessoas está todos. linda, as pessoas Que também bom. adoraram pelo que eu vi aqui. É, e eu me sinto muito abençoada, Oh, viu, que por ter uma delícia. pessoa tão bacana na minha vida como é você. E, e por você me Vai. dar tanto estímulo positivo mesmo, de estímulo de motivação para esse novo caminho que eu estou trilhando Ok. agora, porque É. tudo que é novo assusta, a gente tem dificuldade para ir de cara, e eu estou nessa pegada agora, porque eu estou no meu trabalho formal como servidor e estou agora no online. Ó, E lançando o curso. E começa segunda, gente. Se alguém está aqui que não se inscreveu, por favor, se inscreva, é gratuito. Vai lá na minha bio e se inscreva no curso, no Decola. Que não é só para mulheres, tá? Homens também são bem-vindos. Já tem homem lá na é. turma. Porque comunicação é conexão. Isso que a gente tem aqui é conexão. E só acontece por causa da comunicação. Então, carreira, seja lá em qual área, se você não tiver conexão com o outro, Não. você E não eu queria pedir uma decola, coisa, né? Dariana, assim, acho que eu vou pedir assim, que todo mundo que está aqui, tira um print da nossa tela, nós vamos pegar a nossa xícarazinha, né? Mostrar que a gente está tomando o nosso café. Todo mundo que está aí, gente, tira um print, Vamos. posta lá nas redes sociais da Doriana, né? @DorianaOsoli. Pode me marcar também, @Wesley Santana, para a gente poder Isso. repostar a presença de todo mundo que está aí. Então, vamos Ai, que posicionar a ideia xícara, ótima. ok? Estamos tomando um chazinho, ó. Vou falar 3, 2, 1, Vamos bata um lá. print da tela. Oi? Você consegue tirar print aí também, Wesley? Deixa as pessoas Você tirarem, depois a consegue gente vai tirar do ver na nossa seu? Não, carinha né? lá. Só Então, as pessoas. A no gente não 3, 2, 1. consegue. Ó. Então, 3, tirem, por 2, 1. favor, todo mundo. Vamos lá. Tiramos, ó. Vou fazer de novo para ninguém falar, não consegui. Vamos lá. 3, 2, 1. Isso. Obrigado, viu, todo mundo, por essa ajuda. Posta, gente, lá, marca. Vai ser um prazer a gente poder partilhar o que vocês estão trazendo, e em especial as coisas que a gente quis trazer para vocês, que eu não tenho dúvida. Foi realmente com muito amor, muito carinho. E excelente resto de sábado para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo tempo que vocês nos dedicaram, porque o tempo é nosso bem mais precioso, viu? Muito obrigada mesmo. Um beijo e até a próxima. A gente conversa. Beijo no coração. Bom curso. Vou esperar as fotos, gente. Os prints lá nos stories. Beijo.